aceitou o nosso convite, está aqui para responder as nossas perguntas e, na medida do possível, as que você aí também mandar via WhatsApp, repetindo 997726104. Só vou aqui acertar a câmera para que todos fiquem muito bem na fita e na foto e no vídeo. Agora sim, Diego, obrigado pela presença, seja bem-vindo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Diego, boa tarde, Dário, boa tarde a todos os ouvintes e quem está nos assistindo pela 104 FM. Dário Miguel também conosco na bancada, seja bem-vindo, Dário, beleza? Tudo bem, Diego, boa tarde a você mais uma vez, ao Diego Singolani, a toda a nossa audiência, a rádio que é líder em audiência em Santa Cruz do Rio Pardo. Prefeito, ontem noite de sessão, quero começar por alguns temas que foram abordados pelos vereadores e também sobre a posição, de maneira geral, da sua base governista em alguns dos projetos, em algumas das matérias discutidas ontem no Legislativo. O senhor deve estar acompanhando na mídia, não só na 104, mas em outros veículos, entrevistas, algumas informações que a gente apura sobre um possível grupo dissidente, alguns vereadores que estariam um tanto quanto insatisfeitos, sabe-se lá os motivos, com a sua postura em relação a eles. Justificado ou não essa insatisfação, o senhor vai poder dar sua opinião sobre isso. Ontem, tudo dentro dos conformes, o senhor achou que as votações foram daquilo que se esperava? Houve reuniões ao longo da semana antes da sessão para discutir um ou outro projeto? Qual é a sua avaliação da sessão de ontem, prefeito? Para a gente começar a conversa. Ok. Nada novo, nada surpreso, né? Está acontecendo ali algumas conversas, reuniões informais, que já é de domínio público, né? Isso tudo que está ocorrendo e meio que essas interferências de pessoas de fora da política, Diego, seja quem for, sim, ou seja quais forem, né? Seja de assessor, que é para ser assessor, mas vira conselheiro político, seja de ex-políticos, né? Acaba que causa uma desestabilização dentro do grupo da Câmara, sim, né? Dentro do Executivo, não. Nós temos trabalhado a todo vapor no Executivo, trabalhado, claro, de acordo com as regras e com aquilo que também é nos autorizado pelo Legislativo. Eu tenho uma postura muito clara, muito coerente, não estou obrigado, que fique bem claro, sim, com nenhum político, não estou obrigado com nenhum vereador, pelo contrário, estou fazendo a minha parte como sempre fiz. Se houve algum descontentamento por alguns vereadores do grupo, eu já deixei isso bastante claro em outros momentos, que alguns deles queriam um destaque maior que os outros. Então, o que eu fiz e que faço, nada mais é do que honrar com a minha palavra política. Eu disse que aqueles que tomaram sol e chuva comigo estariam sempre juntos e que os fatores positivos do governo seriam mérito de todos eles. De repente, pelo andar da carruagem do governo, com 1 ano e 8 meses de governo, você começa a perceber ao que alguns queriam algum destaque diferenciado. Esses não foram atendidos de fato. Eu sempre fiz reuniões da base, às quintas-feiras antes das sessões, exatamente, aonde muitas vezes eles levavam algumas ideias, eu pedia para retornar o requerimento para que todos assinassem junto. Fato é, eu enquanto prefeito, sempre respeitei muito o Legislativo e continuo respeitando. Eu nunca dei ordem para a Câmara, eu nunca exigi votação em projeto, eu sempre fiz com que eles refletissem ali sobre aquilo que estavam votando, aquilo que estavam colocando, né, para o município. Muitos vereadores eram novos, né, de primeira viagem na política, assim como eu também. Então, o primeiro ano foi um ano de aprendizado e agora, obviamente, as coisas começam a aparecer, né? Lembrando que o ano governo, o ano prefeito, né, é do meio do ano agora, de junho até dezembro do ano que vem. Agora que começam a aparecer, né, as obras, as benfeitorias, enfim, tudo aquilo que o governo tinha planejado, formatado, né, e é o que está acontecendo. Inauguramos o Centro do Autismo na semana retrasada, semana passada inauguramos o Poupa Tempo, devemos inaugurar a Praça do Expedicionário para o mês que vem agora, estamos tentando alinhar aí com a banda do Exército, parece que vão conseguir vir para Santa Cruz para setembro, mês da Pátria, para inaugurar a praça também. Várias reformas já foram inauguradas, algumas manutenções, projetos. Ontem estive visitando vários equipamentos da prefeitura. Então, o governo, sim, Diego, da Saúde, tem mostrado para que ele veio. Veio com seriedade e veio com técnica e não com interesses pessoais, Diego. Então, esse momento agora de colher fruto do investimento, do planejamento, um momento em que a pandemia também permite que os serviços, as obras sejam entregues finalmente à população, é um momento de bônus, né, de colher também o que se plantou. E, via de regra,
por todos que estão no mesmo grupo. Essa situação poderia também estar sendo colhida, imagino, pelos próprios vereadores. É o momento em que as obras começam a ser entregues, a Câmara tem um papel constitucional importante, avalia, aprova verbas. Essa eventual rusga atrapalha até nesse momento, não a administração, as obras estão sendo entregues, mas até o grupo, né? Está todo mundo colhendo agora os frutos de planejamento lá de trás, Eu digo, Diego, que a política, ela nada mais é do que estratégia. Sim. Né? E a administração, novamente, eu bateram na tecla pela qual eu sou formado, eu estudei 7 anos de estratégias. Estratégia para lidar com pessoas, estratégia para lidar com projetos, com problemas, enfim. E algumas coisas realmente acabam não sendo compatíveis, né? Veja bem, promovemos agora o projeto de lei dando o reajuste salarial para as monitoras e mais que 3 categorias da educação. Pagem, entre outros. Exato. Por que foi feito por enquanto dessa forma? Porque esses funcionários são exclusivos do quadro da educação, tem um recurso Fundeb que pode, pela lei nova, ser aplicado nessa folha de pagamento, então consegui fazer nesse momento. Esse, por exemplo, era um pleito da vereadora Mariana. Sim. Ela sempre teve esse pleito, esse pedido junto ao prefeito. Eu atendi, né? Assim como atendi pedidos de outros vários vereadores da base que hoje se intitulam como independentes, né? É o que eu percebo de movimentação. Eu não consigo entender, né, se houve ou se está acontecendo algum rompimento, o motivo real desse rompimento. Porque o executivo está agindo de acordo com os cronogramas que eu sempre expus nas reuniões. Sim. Primeiro ano pandemia, trabalha com o orçamento do exercício anterior. Segundo ano as coisas começam a aparecer. Eu estou honrando todos os meus compromissos e esse exemplo da Mariana me veio à mente agora. E não houve de nenhum momento uma ligação da vereadora para fazer aí o agradecimento ou trabalho político disso. É assim que tem que trabalhar. Exatamente. Assim como o Adilson Simão, por exemplo. Ela pediu, você atendeu. Exato. O Adilson fez o pedido para mim da vicinal que liga Santa Cruz a Bernardino. Fez a mim e ao deputado Ricardo Madalena. Foi atendido na hora de inaugurar a estrada da Guaxa até a Castelo. E aí, o início das obras de Santa Cruz a Bernardino, eu chamei o Adilson comigo, dei o mérito a ele, porque foi um pleito do Adilson Simão, e parabéns, Adilson, pelo seu trabalho, e o seu trabalho político, que está começando a aparecer o resultado agora. Sim. Talvez, né, precocemente, alguns vereadores queriam resultados antes do momento oportuno. E agora, me espantou essa questão da educação, que a Mariana sempre foi ativa nisso, e realmente de não fazer esse trabalho. Eu acho que estão perdendo estratégia, né? Talvez estejam se ligando em outros factoides, em mentiras, enfim, em lendas que são criadas, que a política tem muito disso, né? E eu sou muito claro. E outras benfeitorias do município, pedidas pelos vereadores, irão ser atendidas também. Basta agora eles usarem isso a favor deles também. Claro. Esse é o modelo de política. Agora, o que eu não faço é colocar realmente em destaque 1, 2 vereadores, entendeu? Em detrimento dos outros todos. Não, o trabalho é em grupo, o trabalho tem que ser feito de forma coesa, todos sabendo o que está acontecendo. E sempre souberam. Então, eu acho que talvez, né, se realidade for essas reuniões que estão acontecendo, né, essas orientações dentro da própria Câmara Municipal, por parte inclusive da assessoria, se tome cuidado com a maneira como está sendo orientado, porque o meu governo está trabalhando para o bem da cidade. As pessoas estão vendo. É recap saindo, é novo asfalto, é loteamento novo, é aquisição de área, aquisição de veículo, parceria com o Estado que nunca houve. Então, assim, nós estamos realmente conseguindo governar. Fizemos a reunião a semana passada das metas de orçamento, todas estão cumpridas, entendeu? Tudo aquilo que foi colocado no plano de governo, estamos em cumprimento. O governo está bem, está bacana, está participando, um governo humanizado, buscando chegar próximo das pessoas. Eu tenho que entender, e eu queria também que esses vereadores deixassem claro para a população, a qual ponto é o interesse deles? É o interesse em crescimento da cidade? Porque eu pedi apoio ao governo, não pedi apoio ao meu nome, né? E eu estou fazendo a minha parte. Será mesmo que, se eles refletirem, eles estão fazendo da maneira correta ou estão pensando em benesses pessoais? Então fica a pergunta no ar. Talvez seja essa a única pontualidade. Não estou brigando com ninguém, não estou falando mal de ninguém, pelo contrário, tenho um respeito enorme pela casa, sempre tive e continuo com a mesma postura. Tenho marcado as reuniões, né? Tenho participado mais próximo ao governo 5 vereadores, Sim. que é o Lorival Itoro, o tio Carlinhos, a professora Rosiane, o Duzão e o Adilson Simão. São os 5 mais próximos atualmente da administração, mas não houve em nenhum momento rompimento nem nada. O que eu tenho percebido
é que uma pessoa que atua dentro da Câmara tem feito ali algumas movimentações, ligando para algumas outras pessoas, buscando formatar um grupo político dentro do próprio grupo político. Eu não recebi nenhuma notificação verbal ou escrita de rompimento por parte de ninguém. Eu sempre digo que rompimento tem que ser por quem está na cadeira. Sim. Pelo prefeito em exercício ou pelos vereadores em exercício. E até agora isso não foi me colocado. E se houver o rompimento, que seja esclarecida a população o motivo do rompimento. Se é um rompimento por convicção de ideias para o crescimento da cidade ou rompimento por questões pessoais e de ego. Entendeu? A população tem que entender o que está acontecendo. Tem que ser esclarecido por uma questão pragmática também, porque esse grupo se elege numa coligação. Exato. Então, se eventualmente os vereadores decidem deixar de apoiar esse ou aquele, isso tem que ser deixar claro, porque foram eleitos numa coligação em que todos eram ali, naquele momento da campanha, parceiros. Eles têm direito de mudar, mas isso tem que ficar às claras também. Exatamente, porque o que não é justo com a população é que a população não entenda os motivos de qualquer atrito. Por enquanto não houve atrito nenhum. O que eu entendi até agora? Os vereadores ficaram descontentes pela postura do prefeito em relação a eles. Espera lá, qual postura? Postura pessoal de benefício próprio? Isso não vai ter mesmo. Certo. Então que fique claro. Olha, nós queríamos benefício próprio, não tivemos com o prefeito, então rompemos. Ou não, é tudo um grande mal entendido, tá tudo bem, ótimo, melhor ainda para a cidade. Quem ganha é a cidade. Claro. Entendeu? As minhas contas estão lá auditadas pelo Tribunal de Contas, estão à disposição de qualquer pessoa. Eu não vou ser do tipo de prefeito que politicamente trabalha uma Câmara para aprovação de contas ou para qualquer outro benefício próprio. Pelo contrário, eu sou daquilo que é justo. Agora, também é justo que se dê à população o devido esclarecimento. Não colocar em entrevista, olha como eu sou bondoso, olha como, eu venho para acalmar as coisas. Não, gente. Vamos colocar para a população o que está acontecendo de maneira clara. Eu coloco aqui, olhando para vocês, da parte do Executivo, não teve rompimento, não teve briga com ninguém. Tá? O que houve simplesmente foi o método de trabalho. O meu método de trabalho é moderno, é inovador, é jovem, sim. O modelo de trabalho anterior é conservador e antigo, sim, é verdade. Então, se o rompimento for por convicção de ideias, do antigo para o novo, eu estou aqui para apresentar o novo. E a população de Santa Cruz vai saber no momento oportuno em como trabalhar tudo isso. Não estou desrespeitando ninguém, entendeu? Simplesmente colocando cada um no seu lugar e mostrando o que é administração pública. A sua entrevista anterior aqui na rádio, Diego, e na sequência o presidente da Câmara ali respondendo nesses mesmos microfones, subiu muito a temperatura desse cenário. A forma de falar, ou algo que você falou naquela entrevista em relação aos vereadores, você se arrepende ou ali foi, apesar do seu tom confessional ali de desabafo, você falou justamente tudo o que pensava, muito está sendo reiterado aqui de novo. Aquela entrevista atrapalhou, você acha que deu algum problema além do que devia ou tá tudo certo? Sinceramente, sim, atrapalhou quem vive da política, quem vive do salário da política. A mim não atrapalhou em nada, pelo contrário, houve um crescimento do Executivo muito grande em relação a isso, porque eu fui claro, fui objetivo, me retratei com aqueles que mereceram retratação, que são esses 5 que eu citei o nome agora há pouco. Okay. Eu precisava naquele momento, Diego, colocar assim todos na mesma posição para eu entender quem realmente estava com o governo e quem estava em tese com o governo, mas já pensando na próxima eleição. Pés em duas canoas. Exato, eu não podia lidar com aquilo. E isso aí serviu perfeitamente. Exato, hoje eu prefiro, nesse momento, 5 mais próximas que estão com o governo, sim, do que 9, 10 que estão pendentes para outros lados. Né? Tirando ali o Mirtão, que eu entendo, se houve alguma mágoa em relação ao prefeito, em relação ao que houve, mas era o que tinha que sido feito naquele momento, os outros não têm justificativa nenhuma. Então, assim, eu gosto das coisas às claras, e eu deixei às claras. Então, quando houve aquele movimento da entrevista, basicamente surgiu o quê? O que está acontecendo agora? A situação, a oposição e os independentes. Sim. Então tudo bem, que fique claro, mas que dê motivação para a população, porque eu entendo e acho que a concorrência política é a mesma coisa que a concorrência no mercado privado. Se ela for bem feita, soma para todos os lados, mas oposição tem que ser de ideias. Oposição não pode ser por interesse próprio, oposição não pode ser para falar mal do outro, de jeito nenhum. Oposição de ideias. Pergunto eu, o que o governo tem deixado de fazer para a população de Santa Cruz, para cada um de vocês que está nos ouvindo e nos assistindo, o que nós temos deixado de fazer para que ocorra essa oposição ou esse grupo de independentes renasça? Será que são questões em relações
em relação à cidade, que é o que importa para todos nós, ou o ego de um ou o ego de outro, porque quero voltar, porque quero continuar, porque quero ganhar a eleição de novo. Eu não estou aqui para ganhar a eleição de novo, eu não fui eleito para ganhar a eleição de novo. Todo mundo sabe dos compromissos que eu tive. O meu compromisso foi administrar com independência a cidade, seja 4 anos, seja 8 anos, e é o que eu estou fazendo, administrando com independência, porém prestando as contas. E responda à população, o que vocês querem? O que está faltando? Vai lá no orçamento participativo, está no ar, está no site da prefeitura até dia 12. O ano passado tivemos mais de 200 manifestações, mais de 300 manifestações. Espero que esse ano passe de 500 manifestações. Eu, prefeito, quero ouvir o povo diretamente. Então, vai no site, coloca lá o que você espera para Santa Cruz do Rio Pardo. É o momento oportuno do orçamento participativo, porque esse é o modelo de política comunitária. As pessoas hoje, todas elas têm celular, têm acesso. Opina, pede no seu bairro o que você precisa, coloca, nós iremos atender. Nós estamos atendendo a população porque nós mudamos o formato de comunicação da prefeitura. A comunicação do prefeito com a população é muito mais próxima hoje, o que facilita. Então, basicamente é isso. Sim. Eu, enquanto executivo, estou dando canal de abertura da população para falar diretamente com o prefeito. E quanto aos vereadores, peço a todos vocês, peço aos 13, nem a 10, nem a 5, nem a 9. Peço aos 13, colaborem com o governo de Santa Cruz. Façam ações que promovam o governo, porque o governo não é só do prefeito, o governo é nosso. Para a reeleição tem tempo. Primeiro, gente, nós estamos na hora de mostrar trabalho, mas de mostrar trabalho com convicção e não com bandeiras pessoais. Daí não tem como, né? Diego, para mim continuar com esse raciocínio nessa entrevista onde o Diego acabou encaminhando várias perguntas e um raciocínio muito bom em se tratando da política local, para iniciar as minhas perguntas para com você, é primordial essa pergunta que vou fazer para você agora. Como está sendo o seu contato politicamente com esse prefeito, Dr. Otacílio? Nós, após o episódio que houve da exoneração do Mirtão, nós não tínhamos mais contato, Dário. Mas isso não significa uma briga, nem significa rompimento. Eu sempre disse que tenho o Dr. Otacílio como um pai para mim, e tenho de fato. E a relação de pai e filho nem sempre é apenas de amor, às vezes tem que dar uma distanciada. Dizem, né, os pais que o bom filho é aquele que não depende de você. O bom filho é aquele que te vê pouco, né? Que é sinal que você o criou bem e que ele está criando aí o caminho dele. Eu acho que esse exemplo é o que mais hoje se pontua no relacionamento. Eu queria independência para administrar. O Dr. Otacílio sabia disso. Quando ele me convidou para ser o candidato do grupo, ele me disse 3 coisas. Ele falou assim: você tem a minha confiança, você sabe administrar e você tem potencial de voto. Você é o que está mais preparado de todo o grupo para ser o candidato. E eu nada tenho feito diferente daquilo que também me comprometi com ele. O primeiro comprometimento foi com o ex-prefeito. O segundo e maior deles foi com a população de Santa Cruz. Eu não fiz compromisso de dar destaque para um político, para outro, ou para fazer campanha de retorno, ou campanha para a sucessão. Não. O meu compromisso foi administrar com independência. Então, existe um respeito muito grande do prefeito para com o ex-prefeito e do ex-prefeito também para comigo. Isso é muito importante. É isso que eu acabo não entendendo, né, dessas posições de independência e dessas conversas todas que ocorrem ao redor do meu nome e também do nome do ex-prefeito, porque acaba tentando se criar um conflito onde nunca existiu, né? Nós sempre vamos claros um com o outro em relação a qualquer assunto. E temos sim equilíbrio, temos ali com certeza as convicções, porque se tem algo em comum a mim e ao ex-prefeito é o amor por Santa Cruz do Rio Pardo e a vontade de administrar. E se vocês perceberem, né, em 1 ano e 8 meses de governo, agora é um momento talvez um pouco mais conflituoso de executivo com legislativo. O que de fato aconteceu durante os 8 anos de governo do Dr. Otacílio. Sem dúvida. Era sempre muito mais conflituoso. Então eu estou no primeiro embate ainda, mas o meu embate talvez seja um pouco diferente. O meu embate seja de convicção de ideias. Eu acho que fica bem claro que o meu modelo é um modelo novo. Entendeu? A população está entendendo isso. A gente vê pela aprovação popular, por onde a gente passa, as pessoas conversando, querendo saber do governo. Esse é o modelo de gestão meu independente. É o modelo do Diego da saúde de governar. E está dando certo com a população. Se incomodam quem? Aqueles antigos que já estão pensando, talvez, na urna, pensando, talvez, em articulações. Ah, é porque fulano é o líder da política e o Diego é apenas o prefeito. Não, pera lá. Não existe apenas o líder do governo, não existe apenas o prefeito, cada um na sua esfera. Nós estamos no momento, minha gente, quem é político sabe muito bem disso, de trabalhar nossos candidatos e trabalhar com honestidade,
com reconhecimento pelos nossos candidatos, reconhecimento pelo deputado estadual Ricardo Madaleno, reconhecimento pelo deputado federal Capitão Augusto, pelo deputado federal Marcos Pereira, pelo Walter Ioshi, pelo Rodrigo Agostinho, entendeu? Pelo Rodrigo governador, Rodrigo Garcia, que muito fez por Santa Cruz do Rio Pardo. Então, assim, não é o momento de se abrir uma discussão de política municipal. Tanto que o próprio ex-prefeito, que é um sábio da política, que só vai se pronunciar após as eleições. Por que a outra meia dúzia tá querendo comprar essa antecipar um pleito aí? Desinteligência mesmo nesse momento. Eu não consigo entender de fato. Diego, na verdade você firmou 2 compromissos, acabou citando agora um com o ex-prefeito doutor Otacílio e um segundo tão importante também com a população. Sim. Na sua opinião, qual pesa mais para você? Com certeza pesa da população, porque eu sou prefeito. Entendeu? Eu sou prefeito de 47 mil habitantes, certo? Então eu tenho que tomar decisões coletivas e não decisões individuais. E isso compromisso moral, compromisso político. E nada muda as minhas convicções de política e ao respeito que eu tenho pelo ex-prefeito. Em relação a tudo que vem acontecendo, e você acabou citando um terceiro grupo na Câmara de Vereadores, inclusive citou aí os vereadores que hoje estão com você. A gente sabe que tem 3 vereadores intitulados da oposição. Um é o Juninho Souza, o Fernando Bittencourt e também o Paulo Pinhata. O Fernando Bittencourt diz que é independente. Paulo Pinhata a mesma coisa, inclusive elogia você. E o Juninho Souza, uma oposição já concreta para toda Santa Cruz do Rio Pardo em relação ao seu governo. E você deixou aí mais 5 vereadores. Você acha que esse novo grupo, onde vem formando na Câmara de Vereadores, em nenhum momento você acha que tem o dedo do ex-prefeito doutor Otacílio? Dário, isso me incomoda e me constrange. De verdade, é um pouco constrangedor pensar por essa forma, porque em nenhum momento eu desonrei qualquer tipo de compromisso ou qualquer tipo de fala que tive. Pode pegar todos os comícios virtuais que eu gravei, todo o material que tem meu gravado, eu jamais desonrei com algum compromisso. Se está ocorrendo algum tipo de articulação e se está ocorrendo algum tipo de traição, digamos assim, embora não exista esse termo na política, né, mas as pessoas costumam acontece usar, a todo momento. Se está acontecendo, não está partindo de mim. Este prefeito aqui que vos fala não está montando grupo político, não está fazendo reunião para a eleição de 2024, muito pelo contrário, minha gente. Eu tô sem tempo, entendeu? Tá corrido para mim administrar a cidade, dar conta de contratos complexos, de consertar coisas do passado que precisam ser consertadas. Tá corrido o prefeito, eu não estou fazendo isso. Se alguém está articulando, fazendo ligações, convidando para grupo político, não sou eu. E quem está recebendo as ligações sabe que não sou eu. Então, eu não creio que isso esteja partindo do ex-prefeito. Eu acho que ele é uma pessoa que tem muito respeito por mim e eu por ele, né? Nós sabemos das conversas que nós tivemos um com o outro. Se estiver ocorrendo, é uma pena. É simplesmente uma questão de antecipação, uma ansiedade generalizada por parte de algumas pessoas. Simplesmente não pelo ex-prefeito. O ex-prefeito tem um nome consolidado na política de Santa Cruz, né? Todo mundo admira, sabe do tamanho papel que teve enquanto gestor de Santa Cruz do Rio Pardo, do tanto que lutou para mudar as convicções políticas de Santa Cruz. E eu falo isso. Eu falo que não existe uma outra forma de falar do doutor Otacílio, a não ser falar bem de tudo que ele fez. Agora, se algumas pessoas estão querendo colar na imagem do ex-prefeito, que é positiva, pensando em 2024 com medo de não serem eleitas, tomem cuidado, que eu tenho mais 2 anos e meio de mandato para mostrar quem é quem e quem está colaborando com o Santa Cruz do Rio Pardo e quem está pensando apenas em benefício pessoal. E não estou citando nomes, e não estou fazendo acusações. Apenas que, dizendo que, e conversas como essa, Dara, que você está colocando para mim, todo dia chegam no gabinete. Sim. De reunião, de encontro, do assessor fazendo isso, ligando para fulano, para ciclano. Quer dizer, fazendo tudo aquilo que não deveria fazer e deixando de fazer aquilo que realmente seria de sua alçada. Eu acho que não é o momento para isso. Eu não estou disponível mais a brigar, a discutir e sim para compor. Então, de minha parte, não retrato, porque o que eu disse, o que eu coloquei era a realidade do momento. A realidade agora é que realmente existem pessoas perdidas na oposição, situação, porque talvez não estejam sabendo o que é oposição. Então eu vou explicar. Oposição em Santa Cruz do Rio Pardo é oposição de ideias e não de falar mal do outro. De falar mal do outro, vocês todos sabem o que aconteceu. O que aconteceu com os outros grupos de Santa Cruz, que só falavam mal? Estão no limbo. Não existem mais. Então vamos pensar um pouco na cidade e um pouco menos na eleição de 2024? Vamos combinar isso aí? Dá independência para o governo, dá suporte para o governo e critique também o governo quando for preciso. Mas desde que seja numa ótica
municipal, uma ótica de governo, de crescimento, de gestão, e não por questões pessoais. Ah, você não ajeitou aquilo pra mim. Ah, não tirou aquela foto comigo. Foi na entrevista e não falou meu nome. Para com isso. Para. Não é esse o modelo. Eu tenho uma última pergunta sobre essas questões ainda políticas, para depois entrar nas obras, assuntos que ontem foram abordados na Câmara. Uma sessão produtiva, infelizmente fugindo à regra recente, mas onde assuntos importantes para a cidade foram debatidos em alto nível. Foi uma sessão interessante ontem e ensejou várias perguntas que eu tenho a fazer ao próprio prefeito. Mas na última edição do Jornal Debate, domingo, o jornalista Sérgio Fleury Moraes traz uma matéria interessante, ouvindo o ex-prefeito Dr. Otacílio Parras Assis. E o foco dessa reportagem, dessa entrevista com o ex-prefeito, é um episódio também importante nessas recentes polêmicas aí dentro do grupo governista. Quando aparecem no seu gabinete o ex-prefeito junto com o Mirtão de Caporanga, que naquele momento estava ali prestes a ser exonerado dentro daquele contexto do caso, em que ele teria beneficiado uma propriedade privada, sem o devido procedimento, com máquinas públicas, equipamentos, etc. A gente apurou e trouxe essa notícia na época que você ficou bastante insatisfeito, né? Talvez entendendo que a presença do ex-prefeito Otacílio junto com o Mirtão seria uma forma de pressionar você e demovê-lo da ideia que estava ali já para ser concretizada de demitir o Mirtão de Caporanga. Ao Jornal Debate, o prefeito dá uma curiosa versão dos fatos, o ex-prefeito, perdão, de que ele chega ao gabinete com a intenção de conversar contigo e dizer: não sou mais candidato à reeleição. O prefeito diz ao Jornal Debate que, devido a uma condenação recente que ele recebeu, num processo envolvendo uma emissora de rádio da cidade, que ainda cabe recurso, etc., mas que essa condenação, em primeira instância, teria levado ele a desistir de ser novamente candidato a prefeito. Até porque ele havia prometido lá atrás que, se condenado em alguma instância, jamais voltaria a ser candidato. Ele estaria chegando ao seu gabinete para dizer para você: Diego, não sou mais candidato. E no mesmo momento chega o Mirtão de Caporanga. Então teria sido uma coincidência. Ele não estaria ali para fazer uma pressão em nome do Mirtão de Caporanga. Aí ele confirma de fato que você não gostou daquela situação toda, mas que os motivos da presença de ambos não foram aqueles talvez que você teria imaginado. E eu quero pensar a última frase quase da reportagem do debate, atribuída ao ex-prefeito Otacílio, uma aspas do ex-prefeito, em que ele fala: olha, cheguei para desistir de ser candidato e saí do gabinete mais candidato do que nunca. E essa frase eu achei um tanto quanto dúbia. Você leu a matéria, você deve estar acompanhando. Qual é a sua versão desse episódio? A minha última pergunta sobre a questão política é essa, porque a informação é recente, dando a fonte, o Jornal Debate. E eu não havia me manifestado porque nenhum microfone tinha sido aberto com essa pergunta, e claramente que vou responder como nunca deixei de responder nada. Sim. Primeira reflexão sobre a última frase do ex-prefeito. Qual foi o dia que ele não foi candidato? Se no meu primeiro dia de governo já anunciou que ele era candidato em 2024, né? Perfeitamente. Então não há nenhuma novidade sobre isso. Acho que esse fato aí não muda em nada a história. Foi o seguinte, eu estava no penúltimo dia, antes de eu sair de férias, eu estava numa pauta com mais de 15 reuniões no gabinete, estava bastante corrido aquele dia, e eu recebi os vídeos das redes sociais mostrando os caminhões da Codesan, os funcionários trabalhando e fazendo irregularidades, né, em relação à agricultura. Ocorre que o secretário de Agricultura, Mirtão, foi indicado pelo Dr. Otacílio. Inclusive foi convidado pelo próprio Dr. Otacílio a compor o meu secretariado. Os dois conversaram fora do gabinete, não estava junto na presença, e claramente, em todo respeito de transição, de sucessão, eu acolhi, como sempre acolhia e acolho ainda, os conselhos do Dr. Otacílio. Então, o Mirtão foi convidado para ser secretário a pedido, então, do ex-prefeito, e estava desenvolvendo muito bem as suas funções. O Mirtão disse: se houve alguma coisa, pecou por excesso, mas tecnicamente e formalmente eu não poderia aceitar aquilo. Então tomei a decisão de fazer a exoneração. Eu estava atendendo várias pessoas no gabinete e houve que, enquanto eu levantei da minha mesa e fui chamar, era o Marreiro inclusive, família Marreiro, para uma reunião, no que eu viro de costas, o gabinete estava lotado, chegou então esse prefeito junto com o Mirtão no mesmo momento, entraram inclusive pelo portão do fundo. Eu estava entrando com o Marreiro, estava naquela pauta, não tenho que parar nenhuma pauta para dar prioridade para ninguém nesse momento, né? Eu fui entrando no gabinete com a família Marreiro e fiz o seguinte comentário com o Mirtão. Falei: Mirtão, veio com segurança? Falei: esse prefeito aqui não vai te proteger, porque o que é certo, o que é errado. Inclusive eu aprendi isso com o senhor. E falei para esse prefeito, pro doutor Otacílio. Foi apenas isso. Daí o doutor Otacílio falou assim: acho que você está entendendo errado. Eu falei: não, depois a gente conversa sobre isso. E continuei o atendimento do Marreiro. Não houve briga. Não houve conflito.
não houve mal entendido. Eu me direcionei ao Mirtão, ao secretário de Agricultura. Sim. Entendeu? Então, isso não é motivo para dizer que entrou como candidato, para não ser candidato, saiu como candidato. Não, vamos colocar as coisas às claras, né? Sempre teve ensejo de ser candidato, nunca houve uma conversa assim, serei ou não serei, talvez naquele dia. Sim. Tudo bem. Deus sabe das coisas. Está acima de todos nós, entendeu? Tinha várias pessoas no gabinete naquele momento. Então assim, ó, para acabar com essa picuinha, com essa conversa, não teve briga, tá? Se o ex-prefeito se sentiu desrespeitado, não houve desrespeito. Simplesmente eu estava tocando o expediente da prefeitura como prefeito, que é minha obrigação. Se ele tivesse aguardado o momento de ser atendido, ele também seria atendido e conversaria com ele numa boa, né? Não acusei em nenhum momento, simplesmente fiz uma brincadeira com o Mirtão, dizendo que a ex-prefeita aqui não protege ninguém, o que é certo, o que está errado, está errado. Esse é o meu modelo de trabalho. Isso não significa desrespeito. Se em algum momento se sentiu desrespeitado, pode ser sim que o motivo então não seria falar sobre candidatura. Sim. Certo? E sim, algum aconselhamento a mim, que eu iria com certeza receber o aconselhamento, mas naquele momento eu não iria concordar. Certo? Porque um ex-prefeito, no atual gabarito que tem, e com a abertura que tem comigo para me aconselhar, já me aconselhou de quantas outras coisas. E eu aceitei o conselho com melhor viabilidade à época e fiz daquela forma. Então não, acho que houve ali, talvez se houve algum mal entendido, não foi de minha parte. Eu simplesmente fui claro e estava ali tocando o expediente da prefeitura, fazendo o meu trabalho. Não tem briga, minha gente, não briguei com o doutor Otacílio, nem ele brigou comigo. Daí as pessoas ao envolto, né, começam a mostrar suas caras, começam a mostrar os seus interesses, começam a fomentar grupos e propor essa rachada aí. Eu sempre fui muito claro nas conversas com o doutor Otacílio, ele sempre me disse que se ele fosse ou não candidato, dependeria de saúde, dependeria dos filhos, da convicção dele, e que nós tomaríamos a melhor decisão em grupo, eu e ele, e sempre trabalhamos dessa forma. Então, vamos parar de picuinha, vamos parar de inventar história. Eu não tinha me manifestado porque ainda não haviam me perguntado, tá? Mas tá aí, tinha várias pessoas no gabinete no dia que podem testemunhar tudo o que aconteceu, e fica aqui registrado, doutor Otacílio, todo o meu carinho e apreço pelo senhor, entendeu? Por tudo aquilo que trabalhamos juntos, nos mais de 18 anos que a gente compõe o trabalho, tanto técnico quanto político. O senhor me conhece, eu conheço o senhor muito bem. E nós sempre dissemos, inclusive um ao outro, para tomarmos cuidado com quem nos circundava. Que eram essas pessoas que iriam propor de alguma forma algum tipo de desinteligência entre nós. Eu acredito que isso ainda não aconteceu e também espero que não ocorra pela maturidade que nós dois temos. A minha última pergunta também nessa questão política, prefeito Diego Cingolani, em relação à saída de secretário. O senhor disse aí a saída do Milton, enfim, acabou explicando, mas eu lembro que na época eu não entendi muito e gostaria dessa sinceridade nessa pergunta, o que aconteceu com a saída da ex-secretária Eliane Botelho. Bom, ela não compôs a equipe desde o início. Havia um movimento de funcionários muito grande, inclusive liderados pela vereadora Mariana, que não era vereadora à época, né? A Mariana era uma das que pedia realmente a não continuidade da então secretária no governo, porque ela tinha grandes atritos dentro da pasta com os funcionários, com algumas entidades também. Então foi respeitado isso à época, foi esse um dos motivos. Eu tenho um respeito, uma amizade muito grande pela Eliane Botelho, eu percebo que ela está com algumas diferenças comigo, até Eliane, nós sempre fomos técnicos, sempre trabalhamos muito bem, mas o governo tem que ter a cara do seu líder. E naquele momento, dentro da pasta da assistência social, não tinha como, com a pressão que estava ocorrendo dos funcionários durante a campanha, a manutenção dela no cargo. Então foi isso que aconteceu. Eu não estou aqui para dizer nada diferente da realidade. Só que na política as coisas mudam, né? Depende dos interesses pessoais, algumas coisas mudam, a gente costuma ver algumas movimentações diferentes aí, mas o que aconteceu foi isso. Uma dessas reuniões, inclusive, aconteceu dentro da casa da atual secretária de Assistência Social, Andréa Maia. Ela também é uma das testemunhas desse movimento que houve. Podemos ter mudanças em secretariado, prefeito? Ou agora é um ano estável, digamos assim, em termos do alto escalão do seu governo? Bom, se nenhum secretário agir tecnicamente errado a ponto do prefeito poder ser processado, né, todos estão mantidos no cargo. Está satisfeito com a equipe? O que tira o secretário do cargo é problemas que podem ocasionar processos, problemas de descumprimento de legislação. Esse é o fato principal, porque meu secretariado não é político, ele é técnico agora mais do que nunca.
Diego Singolani, prefeito de Santa Cruz, ao vivo conosco, hora certa 13h22. Ainda temos muitas perguntas aqui na nossa pauta. No final, se houver tempo, a gente vai também abrir espaço para quem está interagindo aqui. Muito obrigado. Audiência bombando na rádio e também no Facebook. Você pode assistir essa entrevista, ao vivo, nas páginas Diário Cidadão e Nova 104 FM, além de acompanhar pelo rádio em 104.9. Ontem na sessão, prefeito, alguns assuntos interessantes. Casas populares. Houve um requerimento da vereadora Mariana, assinado por outros parlamentares também, que eu não vou me recordar no momento, pedindo requerimento ao prefeito, à prefeitura, para ser mais preciso, pedindo estudos sobre a viabilidade de novas áreas para construção de casas populares. Eu já achei curioso, né? Vereadores da base pedindo informações sobre novas áreas. Mas o que também chamou atenção foi a informação do líder do governo, Lorival, em que ele fala sobre aquela grande área anunciada nas imediações da Expopardo. Havia um plano deixado no final da gestão do ex-prefeito Otacílio, passou para você, falou-se muito isso durante a campanha, inclusive, e Lorival trouxe a informação que eu pelo menos não sabia, que a CDHU rejeitou aquela área. Parece que não haveria ali muita viabilidade de fazer saneamento básico. Ele também não sabia dos detalhes, não Vou quis. Explicar. E justamente eu quero entender isso porque havia essa expectativa, daquela área, a CDHU rejeitou, por que a CDHU rejeitou e quais são os seus planos para a moradia popular. Os seus vereadores da base querem saber também, pelo jeito. Senhores independentes, Sim. né? Os senhores sabem muito bem que o CDHU rejeitou. Isso foi pauta de reunião, uma das primeiras reuniões que nós fizemos com a base, que houve. Quando eu assumi o mandato, havia uma desapropriação em andamento de 3,5 alqueires de terra da família Qualiato, colado com o recinto da Expopardo para a CDHU, certo? Antes de dar continuidade na compra, o efetivo pagamento da área, eu fui até o CDHU em São Paulo, aonde eu consegui o Vida Longa, lembram-se? Sim. Era dezembro ainda, não tinha nem assumido. Idosos. Exato, que são 28 casas CDHU para idosos. Quando eu cheguei em São Paulo, o secretário de Habitação me disse: Diego, eu tenho esse aqui que está em aberto, você consegue já para construir. O restante, o CDHU agora, ele vai até o local, porque ele vê plano ideia, se tem, plano, se tem rede de esgoto, se tem creche suficiente, se tem posto de saúde suficiente, eles veem ponto de ônibus, enfim, eles veem a parte geográfica, física e também a geopolítica do local. Perfeito. Eu falei, então, por favor, vamos fazer uma visita em Santa Cruz, porque eu tô para comprar essa área e de repente eu compro a área, gasto um dinheiro público e não é aprovado o projeto. Dito e feito. Vieram para cá, falaram assim, aonde está localizado não tem viabilidade. Ia ter que gastar milhões ali em rede de esgoto, fora equipamentos sociais que faltavam para uma quantidade de casas habitacionais naquele espaço. Em contrapartida, quando o doutor Otacílio fez o asfaltamento da Ariosto, da Rosa Pereira Nantes, não foram feitas as drenagens em alguns pontos. Pensei eu, se vou ter que gastar com drenagem, gasto em um lugar e compro o terreno para as novas moradias, colado com o Jardim Fátima, que é lá em cima, é isso? Sim. Colado com o Ariosto, com a Rosa Pereira Nantes. Falei, faço a aquisição lá. Dito e feito. Foi dito isso para os vereadores todos na época, né? E agora está em processo de negociação essa área. Os mesmos alqueires que seriam comprados lá em cima. Não se gastou dinheiro lá. Não se gastou então, lá. Antes de gastar, consultou a CDHU. Foi prudência. Okay. E os vereadores sabiam, inclusive quem assina o requerimento, vereadora. A senhora sabia muito bem disso. Então, está em estudo porque é uma desapropriação, é área de plantio de cana, então dependendo da área que desapropria, a prefeitura tem que indenizar a cana ali plantada. Então a Secretaria de Obras, com assuntos jurídicos, com a administração, está fazendo as tratativas. Eu já recebi o proprietário dessas terras no gabinete, já fizemos a primeira conversa, estamos atualizando para deixar aquela área reservada para unidades habitacionais. O plano dentro da sua gestão é conseguir entregar quantas casas, prefeito? Bom, algo viável, né? CDHU, nós vamos entregar as 28 unidades habitacionais de longa vida. Existe alguns, Minha Casa Minha Vida, já em fase final aí de conclusão para começar as obras aqui em Santa Cruz. CDHU, não vou aqui criar falácia para a população. Eu vou fazer a aquisição desse terreno. É um processo moroso de desapropriação. Não é fácil, tem que negociar valor de alqueire, vai para a justiça. Eu vou deixar a área comprada. Se eu conseguir um compromisso do governo, e depende agora também das eleições, querendo ou não, já se eles autorizarem as casas, no mínimo pedir a construção de 100 casas ali, 100 residências CDHU para o futuro. Vamos ver como que vai o processo de aquisição do terreno e a autorização do Estado.
Mas o compromisso está dado, o dinheiro está guardado para Que isso. foi basicamente o que o ex-prefeito Tacílio falou no final da gestão dele. Vou deixar comprada a área e o Diego, vencendo a eleição, como venceu, vai fazer as casas. Tanto essa área quanto a área para a nova rodoviária estarão compradas e à disposição do próximo governo. Seja quem for o prefeito, seja o Diego da Saúde, seja o doutor Tacílio ou outro prefeito do grupo, que eu espero que seja pelo menos do grupo e que esse grupo realmente se torne um grupo a partir de agora. Então vamos deixar tudo claro aí. Vamos nos unir, pessoal, porque tá dando certo. Entendeu? Tira um pouquinho as rusgas pessoais e vamos pensar um pouco mais na cidade. Sobre a área, então, que o prefeito, em tese, né, deixou comprado, eu lembro que teve projeto para a Câmara, separou o recurso, mas antes de gastar, houve a consulta ao CDHU que rejeitou. Houve algum erro técnico à época de avaliação do quadro da prefeitura? Olha, essa área aqui é boa, vamos investir nela. E aí já tivemos projeto passando pela Câmara. Houve quem avaliou que aquela área, nas imediações da Expo Pardo, seria viável? Errou em algum ponto, prefeito? Porque se não houve perda financeira, isso é importante, houve perda de tempo. Sim. Isso poderia Não houve, Diego, não. Pelo contrário. Se a CDHU tivesse aprovado, não teríamos... Não. Quando o doutor Tacílio escolheu a área, escolheu de uma forma muito sábia. Certo. Porque nós temos realmente que dissipar as unidades CDHU, não concentrar-las todas em um bairro. Acontece que quando o CDHU veio e colocou essa questão de planejamento, de rede de esgoto, de vaga em creche, de ônibus, de posto de saúde, eu tinha essa estrutura bem formatada no bairro da estação. Sim. Então, por economicidade de recursos, você não vai gastar milhões aqui em cima na rede de esgoto e milhões na rede de drenagem, lá em cima também. Então, na verdade, foi só questão de visão de negócio para o momento, mas em nenhum momento. A área é excelente para isso, mas íamos ter que ter um custo, entendeu? Que não ia ser benéfico para o município naquele momento. Prefeito, ontem o seu líder na Câmara de Vereadores, quando foi questionado sobre a necessidade de moradias populares em Santa Cruz, estimou em termos aí, um número aproximadamente de 2.000 moradias. O senhor... 2.000 famílias. 2.000 famílias. Demanda em necessidade do município de casa popular. Sim. O senhor falou em não 28, mas dado, 100... mas ele disse, olha, em torno de 2.000 famílias aqui em Santa Cruz do Pardo seria necessidade. O senhor falou em 28 e mais 100. Não seria muito pouco para a nossa população, prefeito? Bom, você não resolve o problema de déficit habitacional em 1 ano, 2 anos, em 10 anos. Lembram-se que antes do governo do doutor Tacílio, quantos anos ficou sem construir casa? Não existiu Minha Casa Minha Vida. Então, assim, o Minha Casa Minha Vida, ele fomenta também essa questão do déficit habitacional juntamente com o CDHU. O terreno comprado está em torno de 300 para 300 moradias. Entendeu? Só que eu não posso chegar aqui no microfone e falar que eu vou comprar o terreno e construir 300 casas e chegar no estado do projeto não ser aprovado. Dentro dessa área que eu estou comprando na estação, tem rede de água que dá para compor essas 300 unidades habitacionais. Água, energia elétrica, tudo, gente, é um estudo muito grande que é feito. Então, cabem 300. Se conseguir 300, eu venho aqui e anuncio com gosto. 300 unidades. Mas vai que eu chego lá e consigo 100. Então, a minha maneira de fazer gestão é prudente. E não esse modelo de promessa. Um outro projeto. Então, e não sei dizer nesse momento para você, com essas atualizações, se há necessidade de 2.000, de 1.000, de 500 ou de 5.000. Mas eu posso levantar e trazer informação para vocês. Ontem um projeto enviado pelo senhor à Câmara gerou uma certa discussão, uma discussão produtiva. Eu achei interessante o debate entre os vereadores, repito, eu costumo às vezes criticá-los muito, então hoje eu estou toda vez aqui passando um pouquinho. O senhor tá paz e amor hoje, hein? Estou compondo hoje, entendeu? Não as minhas músicas, estou compondo aqui o grupo, tentando apaziguar os ânimos aí. Cessão de servidores do município ao Estado. Foi enviado um projeto do Poder Executivo para que permita-se o envio de servidores, no caso em específico, para o Sejusc, que é um importantíssimo equipamento. A grande parte das contendas da cidade é resolvido no Sejusc antes de ir para a fase, antes de ir para a justiça propriamente dito. Aí tivemos uma emenda proposta pelo Juninho que acabou aprovada, em que ele restringia o número de servidores. O projeto, ele não falava em um número máximo, e aí a emenda do Juninho, aprovada pelos vereadores, restringiu nesse texto de ontem a apenas um servidor, a autorização do município a enviar um servidor para o Sejusc. Isso levantou uma discussão, prefeito, sobre as responsabilidades do Estado, que muitas vezes são jogadas nos ombros do município. O professor Duzão, por exemplo, fez um discurso enfático de que o Estado é que tem que abrir mais concurso público, tem que dar conta das suas responsabilidades. O presidente da Câmara, Cristiano Miranda, foi na mesma linha, dizendo que o Estado joga as suas responsabilidades para o município, não só na questão da justiça, citou até a operação delegada e criticou.
dizendo que o Estado é que deveria contratar mais policiais militares, pagar melhor, e não o município ter que pagar hora extra para um policial que, em tese, deveria estar descansando. Então as críticas foram voltadas ao Estado a partir desse projeto. Gerou toda uma discussão sobre responsabilidade. Qual que é a sua visão sobre isso? O município, no fim, quem vai ser atendido é a população de Santa Cruz. Mas, de fato, há muitas vezes o Estado não arcando com as suas responsabilidades. O senhor é da saúde, sabe muito bem disso, quando o Estado não cumpre com a sua parte no sistema SUS. E agora, como prefeito, pode falar de outras áreas também. Qual que é a sua posição sobre isso? Bom, eu tenho percebido que algumas pautas estão um pouco distorcidas aí, né? E na questão do TJ, foi um pedido do próprio juiz, né, para que continuasse a manutenção desse trabalho. Sempre houve cessão de servidor Sim. do município, nunca foi retirado esse servidor. É para dar celeridade nesses processos. Eu prefiro ter um servidor cedido para o Tribunal de Justiça e que se dê celeridade nessas ações aí de pequenas causas Sim. mesmo, né? Falando vulgarmente aqui o termo. Do que um cidadão nervoso em casa, tendo que se direcionar para outro município para ser atendido, perdendo o dia de trabalho, enfim, perdendo a sua rotina. Então eu sou sim favorável a colaborar porque afeta diretamente ao exercício do município. Então eu sou favorável sim a essa questão do TJ. Já seria um funcionário mesmo, como sempre foi. Então o vereador colocou a emenda, o senhor nada mais fez do que chover no molhado. Tá? Seria não um há intenção servidor... do prefeito de ceder vários. Não. Falava nisso, se não colocar uma limitação, a prefeitura vai ficar cedendo funcionários. Era um pro TJ, isso na verdade estão usando de argumento político. Tá? O TJ tem que ter sim um funcionário da prefeitura, é interesse do município sim, com a implantação do poupa-tempo, onde o Estado colocou funcionários, onde o Estado arca com metade do custo, nós tivemos ali um certo quantitativo de funcionários que me dá sim a liberdade de ceder para o Estado, sim. Porque é uma via de duas mãos. O Estado trouxe o poupa-tempo, que me fez sobrar a carga horária de profissionais. Então eu posso sim colaborar com o Estado. Já a atividade delegada, uma grande besteira que falaram. A atividade delegada é um modelo colocado pelo Estado inteiro, é para reforço de segurança pública, ainda mais em tempos que estamos com problema de contratos de monitoramento. Então a atividade delegada é para uso exclusivo do município. É o município que vai pontuar onde ele quer. Diferente de quando o Estado contrata mais policiais que tem a sua estrutura de trabalho. Na atividade delegada, e a qual eu agradeço ao capitão Cassiano, à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros que prontamente está nos atendendo, é a prefeitura que limita os pontos onde vai passar. Então eles vão trabalhar a favor do município diretamente e não apenas a favor das demandas estruturais do Estado. Então, quando é para criticar, eu critico e fiz uma crítica ao Estado na inauguração do poupa-tempo, que foi em relação aos medicamentos. Falei, parem de comprar remédio aí em São Paulo, que fica fracassando licitação e o Estado inteiro fica sem medicamento. Manda dinheiro para nós, municípios, que nós compramos o medicamento e entregamos para a população. Então, quando é para criticar, eu faço a crítica. Mas acho que houve ali, talvez, um desencontro de informações. Esse projeto de lei era exclusivo para o TJ. E eu sou, sim, favorável a ceder funcionário para a delegacia, entendeu? Para dar celeridade nas coisas. E aquilo que os delegados precisarem, os juízes precisarem, os promotores precisarem, que conversem com o gabinete, eu farei a minha parte como fiz. De remeter ao executivo as leis. Daí a Câmara fica com a responsabilidade de autorizar ou não e também com a responsabilidade de lidar com as críticas da população que não conseguem mais ser atendidas aqui. A exemplo do posto estadual da Receita que nós tínhamos em Santa Cruz do passado, que foi desativado e hoje todos precisam ir para Ourinhos minimamente para resolverem os seus problemas. Eu estou tentando resolver o problema do povo de Santa Cruz dentro de casa, por isso que eu faço essas parcerias. Eu não vou ceder ninguém a bel prazer, e sim com justificativa técnica, e lembrando que nós estamos lidando com órgãos de extrema seriedade, que é Tribunal de Justiça, Ministério Público, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Não são órgãos que querem funcionários para inflar o seu serviço, e sim para melhorar a qualidade de assistência da nossa população. O tal posto da Receita, que acabou indo para Ourinhos, foi usado ontem como argumento pelo líder do governo. Que ótimo que ele lembrou disso também. Mas ele deu a entender assim, olha, nós não tínhamos funcionários cedidos e perdemos o posto da Receita Federal. Só que no final da sessão ele acabou fazendo uma errata, se retratando. Aparentemente ele tomou puxão de orelha de alguém, dizendo que o posto... Não, de alguém não. Ele foi claro na entrevista, Diego. Ele tomou um puxão de orelha do ex-prefeito doutor Otacílio. Que eu não lembrava, mas... Então o ex-prefeito Otacílio teria dado ali um recado durante a sessão, dizendo que, olha, o posto já iria sair de Santa Cruz. Não perdemos o posto da Receita por causa de não ceder funcionários do município.
Foi uma polêmica no Eu final. vou colaborar enquanto prefeito com os órgãos estaduais naquilo que for para o benefício da população. Eu não vou ceder copeiro, entendeu? Para nenhuma autoridade para servir chazinho. Eu estou cedendo funcionários que vão trabalhar administrativamente a favor da nossa população. Assim vai ser de minha parte. Se não houver a concordância do Legislativo, eles vão, assim como essa lei, vou retornar lá para a Câmara, eles que vão sancionar essas leis e não o prefeito. Prefeito, ontem a atividade delegada discutida também, muito bem colocada agora pelo Diego Singolani. Na oportunidade, o Cristiano Miranda acabou fazendo uma comparação. E a minha pergunta é em cima disso, prefeito. Quem determina, o senhor disse que a prefeitura determina, ou seja, onde vai acontecer tal ação. Hoje, o que mais preocupa para o prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo? Bom, hoje o que mais preocupa é a questão do contrato do monitoramento. Então eu precisava de um reforço de quantitativo de policiais na cidade e obviamente que é uma reunião feita entre prefeito, alguns secretários e o comandante da polícia, o capitão Cassiano. Eu não posso expor aqui os pontos focais, né? Onde serão entregar a tática. Onde serão trabalhados. Mas sim, foi feito. Aliás, foi definido. Cassiano, novamente, muito obrigado pela sua colaboração que tem tido com o nosso município. Então foram definidos alguns pontos e algumas ações ali estratégicas, horários estratégicos, logicamente, para manter a segurança da nossa cidade. Aglomerações vêm acontecendo em Santa Cruz do Rio Pardo, recentemente boletins sendo registrados, um jovem foi agredido próximo a uma loja de conveniência, um local que sempre tem uma movimentação grande da juventude. Um desses locais, esse local na verdade, ele figura entre os locais discutidos por vocês? Esse local já é ponto focal do próprio andamento de rotina da Polícia Militar. De rondas da própria Polícia Militar dentro daquilo que o Estado contrata. Sim. Certo? A atividade delegada também pode ser um ponto pontuado, entendeu? Mas para outros pontos que não fazem parte daquela rotina de ronda, são atividades extras, por isso que são delegadas pelo município. A questão de ronda escolar é uma cobrança das famílias em geral. Sim, isso pode entrar na questão da operação delegada? Vai entrar e já está entrando ali na frente da escola APEC. É um grande problema de trânsito. A gente tem mandado os guardas municipais nossos de trânsito fazer ali um trabalho, a Escola Leônidas, Sinharinha. Então a atividade delegada vem somar também para esse controle de trânsito. Inclusive eu pedi ao capitão e ao departamento de trânsito nosso que se promovam ações educativas de trânsito também aqui em Santa Cruz. Muito bem, 13h39, prefeito Diego Singolani ao vivo conosco aqui na 104 FM. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já ainda com o prefeito. Fique ligado. Giro de notícias. Finalmente um clube de benefícios completo. No aplicativo da Rede Corrente você aproveita tudo que um clube de benefícios completo de verdade pode oferecer. Descontos em medicamentos, exames e consultas médicas, ofertas exclusivas em passagens aéreas, cupons de descontos nas melhores lojas da web, preço justo em educação e lazer, conta digital com diversos serviços. Pensa que acabou? Entre no site redecorrente.com.br, conheça outras vantagens em virar um elo dessa corrente. Rede Corrente, seu universo na palma da sua mão. Rio Pardo Locação de Máquinas tem à sua disposição as máquinas e equipamentos que você precisa em sua construção, vendas e consertos de ferramentas elétricas e manuais. Na Rio Pardo Locação de Máquinas tem tudo isso e muito mais. Avenida Carlos Rios, 654, Chácara Peixe, Santa Cruz do Rio Pardo. Rio Pardo Locação de Máquinas. Fone 14-3372-5975. Referência em diagnóstico por imagem na cidade de Santa Cruz e região, o SDI, Serviço de Diagnóstico por Imagem, conta com equipe profissional e qualificada para prestar o melhor atendimento, com os mais modernos equipamentos, sempre oferecendo rapidez e precisão nos laudos para o conforto e satisfação dos nossos clientes. Faça uma visita e conheça nossos exames e serviços. Tomografia computadorizada Multislice de 32 canais. Ultrassonografia com Doppler colorido, densitometria óssea, mamografia digitalizada, radiografia digitalizada, exames cardiológicos, ecocardiograma com Doppler colorido, eletroencefalograma ECG, serviço Pax, onde seu médico acessa as suas imagens em qualquer lugar via internet. SDI, Serviço de Diagnóstico por Imagem da Santa Casa. Agende hoje seus exames através do WhatsApp 14
997261150. Telefone 14-3373-2086. Falou em construção? Lembrou Emerson Construções. Ligue 997229605. Tudo para sua construção. Realize seu sonho. Reformas, construções em geral. Emerson Construções oferece tudo, do alicerce ao acabamento para a sua obra. Agora com equipe ainda mais completa. Com pedreiros, carpinteiros, encanadores, eletricistas, marceneiros, gesseiros e também com engenheiro responsável com mais de 20 anos de experiência no ramo. Construindo ou reformando, Emerson Construções está sempre com você. Ligue 997229605. Atende toda a região. Segura esse recado do cantor Leonardo e do Zé Felipe. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios. A felicidade é poupar no Sicredi. Confira o regulamento em poupançapremiadasicredi.com.br. Giro de notícias. Muito bem, estamos de volta, confirmando 13h44. Jornal Giro de Notícias no ar pela 104 FM, também no Diário Cidadão, no Facebook, sempre com apoio cultural de Rede Corrente. Porque ser um elo da Rede Corrente é ter seu universo na palma da sua mão. Aproveite o melhor do mundo digital e as melhores vantagens em suas compras. Faça parte de uma das maiores plataformas de benefícios do Brasil. Economize no seu dia a dia. Acesse redecorrente.com.br. Como vai a saúde dos seus olhos? Como você tem enxergado a vida? Pois é, visão é coisa séria. Por isso, procure um profissional competente, qualificado e referência quando o assunto é oftalmologia. Dr. Alexandre Marsola. Atende na Clínica Oftalmoderma, na Avenida Tiradentes, centro de Santa Cruz. Dr. Alexandre Marsola. Atendimento ambulatorial, cirurgia do segmento anterior, cirurgia refrativa, doenças das vias lacrimais, entre outras. Procure o médico oftalmologista Dr. Alexandre Marsola. Conosco o SDI, é o Serviço de Diagnóstico por Imagem da Santa Casa, referência em Santa Cruz e região. Falamos em nome também de Marmoraria Santa Cruz. Lá tem os mais nobres mármores e granitos. Leve seu projeto, realize seu sonho com a Marmoraria Santa Cruz. Bom gosto, sofisticação na execução de banheiros, cozinhas, soleiras, peitoril, revestimento de túmulos, bancadas, lindas cubas esculpidas e fachadas. Marmoraria Santa Cruz tem compromisso com a qualidade, prazo de entrega. Ligue 3372-4143. Faça seu orçamento. Marmoraria Santa Cruz, transformando mármores e granitos em obras de arte. Marmoraria Santa Cruz, realizando seus sonhos. Ligue 3372-4143. E estamos de volta, 13 horas mais 45 minutos, 1h45 ou 15 para as 2, como queiram. Convidado de hoje aqui no Jornal Giro de Notícias, prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, Diego Cingolani. Vamos para o segundo bloco e eu quero, a partir de agora, perguntar sobre algumas obras importantes para a cidade, que estão em andamento, saber quais as atualizações que o prefeito pode nos passar. Parque Ecológico, que foi até assunto semana passada, não me lembro com qual convidado aqui do programa, prefeito. A quantas anda a obra? Há esse imbróglio da margem oposta, que é a questão do náutico. Se temos alguma atualização, gostaria de saber também. E na sequência, a praça, né, dos expedicionários. A gente pode falar com mais detalhes. Já vi que a questão urbanística está praticamente pronta, o arborismo ali. E se já há uma previsão de entrega à população de Santa Cruz. Esses dois pontos, Parque Ecológico e a praça conhecida, né, como Praça dos Expedicionários. Perfeito, Diego. Vamos lá. Começando pelo Parque Ecológico, estive lá ontem fazendo uma visita, inclusive. Nós finalizamos a casa onde reside o caseiro do Parque Ecológico, já está pronta, inclusive ele já está residindo na casa. Agora estamos construindo a lanchonete do Parque Ecológico. Será uma lanchonete, na parte de cima dessa lanchonete terá um mirante, né, para as pessoas poderem fazer fotos, registrar os momentos ali, etc e tal. Também já reestruturamos o projeto de um deck, porque vai ser instalada uma tirolesa ali que vai ligar a parte de cima ao antigo Clube Náutico. Também definimos isso ontem. O projeto de arborismo definido ontem também. Porém, esses projetos estão vinculados ao MIT, que é o programa estadual, que é município de interesse turístico. E estamos aguardando o repasse de recursos para a continuidade. Então,
Está em andamento essa obra, a todo vapor. Estamos aguardando a tramitação na justiça da parte de baixo, porque vai chegar um ponto que já não tem mais o que fazer na parte de cima. Sim. A tirolesa, por exemplo, eu tenho que ligá-la na parte de baixo. Então é inviável instalar nesse momento em virtude disso. O que nós vamos adiantar? Projeto de iluminação, nós estamos adiantando, então estamos tentando trabalhar aquilo que dá para fazer com recursos do município. Mas está lá, a obra está acontecendo e vamos provavelmente fazer uma concessão de todo o parque quando ele estiver finalizado, claro, de modo que seja o acesso gratuito a toda a população, mas parte de lanchonete, algumas atividades esportivas de esporte radical, faremos provavelmente concessão para que consigamos ali segurança, principalmente porque é na beira do rio, tem lago, temos que tomar todos esses cuidados aí. Então, está em andamento, estive lá ontem visitando. Praça dos Expedicionários. Ela está pronta. Estamos aguardando agora o pregão para aquisição dos painéis que referentem à guerra, toda a história, todo o contexto. Pracinha, com o nome dos soldados, então, etc. E também houve aí existe uma possibilidade que veio trazida pelo Arthur, presidente da Associação Comercial. Aliás, Arthur, obrigado aí pela parceria de sempre, de trazer a banda do Exército para Santa Cruz do Rio Pardo. A banda do Exército tem feito uns trabalhos com as associações comerciais, empresariais, e Santa Cruz foi elencada nessa toada. Então, provavelmente a inauguração oficial da praça seja em setembro. Se conseguir a banda do Exército em setembro, muito bem, senão ela será inaugurada da mesma forma. O que houve foi a modalidade de contratação desses painéis. A Procuradoria Jurídica não aceitou a modalidade que a Secretaria de Cultura estava trabalhando de licitação, e eu não bato de frente com o jurídico. Eu obedeço aquilo que o jurídico coloca, porque eu, logicamente, quero evitar processos. Então, a Renata, secretária de Cultura, está já trabalhando desse pregão, está com o Dr. Rogério, procurador, deve ser o parecer por esses dias. Marcada a licitação dos painéis, setembro a praça será inaugurada oficialmente com iluminação noturna, enfim. 7 de setembro, algo assim, ou não necessariamente nessa data queria muito, cívica? Queria muito próximo 7 de setembro. Sim. É uma grande inauguração que acontecerá ali, terá piano na praça, terá a apresentação do balé da cidade e, se conseguirmos, também a banda do Exército, mas vamos deixar marcado já com a população para setembro, que será inaugurado oficialmente. Prefeito, o senhor disse sobre a participação aí, citou o nome do presidente da Associação Comercial de Santa Cruz do Rio Pardo, me remeteu ao calçadão de Euclides da Cunha. De que maneira está? Bom, houve novamente uma licitação, fracassou novamente, não houve interesse na concorrência. O Departamento de Obras vai abrir uma nova licitação, porque, salvo me engano, a partir de 3 licitações que podemos fazer uma contratação direta, salvo me engano, é isso que rege a lei. Então, não começou ainda porque não está acontecendo interesse dos construtores em pegar essa obra via licitação. Na área do esporte, falou-se recentemente de uma reforma no piso do ginásio de esportes. Em que pé que está essa situação aí? Bom, são 2 projetos de ginásio de esportes. Um de 1 milhão para ampliação do ginásio de esportes. Esse está com documentação ok, tramitando no governo do estado, compromisso feito, compromisso aprovado. O segundo foi o pedido da reforma do piso. Eu estive por 2 vezes na Secretaria de Esportes com o secretário Campanha. A primeira era o antigo secretário, não lembro o nome dele, do Republicanos, que até houve aquela polêmica, que ele disse que nós não havíamos pedido. Enio. Não lembro, desculpe, não vou chutar errado aqui. Que ele disse que não tínhamos pedido, daí nós mostramos as fotos do pedido. Enfim, foi político aquilo, ele acabou não liberando para nós. O atual secretário, uma pessoa de extrema simpatia, acolheu toda a documentação, também está tramitando dentro do estado. Aildo. Isso, Aildo foi o que negou. É isso mesmo. Salvo me engano, o atual chama Tiago. Né? Aliás, nos atendeu muito bem, tanto a mim quanto ao secretário de campanha. Tiago Mirim. Isso. Só que já era a última semana para fechar convênio. O Campanha mandou todos os documentos, já está aprovado internamente no sistema e agora tem que esperar o período eleitoral para fazer a assinatura desse convênio. Mas ele vai acontecer, é um compromisso garantido que nós tivemos lá no estado. Prefeito, o senhor falou sobre algumas realizações, principalmente aí na questão do esporte, né? Vem aí, de um formato diferente, o Campeonato Amador Santa Cruzense. Santa Cruz Open. Sim, mas na verdade é o mesmo amadorzão. Sim. Como que o prefeito está em relação a essa expectativa? Conversou com o secretário, até porque as brigas, infelizmente, estão acontecendo na região. No último domingo, o Campeonato Amador Ouriense terminou em pancadaria. E aqui Santa Cruz foi paralisado devido a esse tipo de ato. Como que o prefeito vem agindo, vem conversando com o secretário em relação a isso? O que tem acompanhado são as punições que o secretário tem colocado, são punições realmente pontuais.
para evitar esse tipo de briga. E daí, né, minha gente? Pedir a colaboração de todos vocês. Todos gostam do campeonato, movimenta a cidade, é um fator esportivo, cultural, de saúde. Vai evitar esse tipo de conflito, porque claramente tá acontecendo briga, violência vai parar. Não tem como admitir violência. No passado o amador foi cancelado por conta Exatamente. das brigas, né? Então eu estou tentando fomentar o esporte. Até, Dário, você é um crítico positivo em relação às ações do futebol em Santa Cruz. Nós estamos trabalhando a reforma toda do Guarani, todo o espaço, o pré-projeto já está pronto. Do campo do Jardim Brasília também o pré-projeto está pronto. Estamos trabalhando para dar conforto para a população que vai assistir o jogo, para quem está jogando. Vamos colaborar também com a educação, pessoal. Vamos dar exemplo. Se o pessoal de fora é briguento, vamos nós dar exemplo, porque ocorrendo briga, as punições obviamente deverão acontecer, porque temos que moralizar as modalidades todas. E você percebe, em outros tipos de campeonatos que estão acontecendo, não se vê conflito. Então, vamos, pessoal do futebol, dar uma acalmada aí também, para que a gente possa continuar apoiando esse tipo de campeonato aqui em Santa Cruz. Vou abrir aqui para algumas manifestações da nossa audiência, o povo falando no WhatsApp 997726104, mandar um alô para Alexandra Souza, que está acompanhando o programa. Obrigado aí pela audiência. Diego, por gentileza, eu queria saber do prefeito sobre a reforma do muro do cemitério. Deixa eu ver o que ela disse aqui, ó. Desde que caiu o muro da creche, eu estou com problemas no túmulo do meu filho, Elvis, porque ele fica próximo, né, do muro que acabou caindo, está afundando. O que eu devo fazer? Eu queria uma orientação. E muito obrigada. E a mensagem da Jane Silva, moradora da Vila 80. Olá, Jane, te conheço, grande abraço para você. Isso já está em providências com a Secretaria de Obras. Houve aí alguns problemas em relação à drenagem que tinha que ser feita também, galeria, salvo me engano. A Secretaria de Obras já assumiu essa demanda, já finalizou o projeto. Salvo me engano, a Codesan que vai fazer, e já estão aí nos acertos finais para a realização da construção aí do muro. Rodrigo Teles, boa tarde. Gostaria de saber do prefeito sobre a regularização da FEPASA. Como anda? Se pode ver isso... como é que é? Conheço muita gente, muitos amigos que moram nesses lugares. Regularização da área da FEPASA. Bom, você está dizendo da área da FEPASA, do bairro da Estação, onde existem ali várias residências já consolidadas. Ali é um compromisso meu enquanto prefeito, que vamos fazer o trabalho respeitando e mantendo aquela população ali. Ali existe um projeto urbanístico de algumas ruas para passar, mas depende de desapropriações e acordos com uma determinada família em Santa Cruz também. Está tramitando no jurídico e na Secretaria de Obras. O Shell mandou aqui, alô Diegão, alô Dário, minha opinião, tem vereador que sempre foi pequeno, só que agora ganhou asa, não está sabendo voar, está querendo tumultuar só por ego. Esses vereadores têm que baixar a bola. Pergunte ao prefeito, por favor, sobre casas para a população. Nós já acabamos respondendo durante a entrevista, sim, né? Sim. As perguntas vão chegando aqui. Obrigado, Shell, pela mensagem. Parabéns, Diego, como sempre, uma ótima entrevista, prefeito. Mensagem do Luiz Carlos Rodrigues. Quem também está ligado no programa, boa tarde a todos, ao prefeito, aos Diegos. Quando o prefeito era secretário da Saúde, foi muito competente, me deu força enorme em uma cirurgia que eu precisava fazer. Torço para que ele, inclusive, seja reeleito. Já estão te colocando candidato. Não sou eu que estou falando, mas ele não é. É a Lu Oliveira. Obrigado, Lu, pelo carinho. Vai chegando aqui, eu tô lendo, tá bom? Muito obrigado pelo carinho e compreensão. Um elogio aos responsáveis. Eu, particularmente, nunca vi um órgão igual o Poupa Tempo ser instalado num lugar tão bom. Muito acesso a tudo, sempre com quem eu converso, todos elogiam o serviço, o povo daqui também e de outras cidades que já estão utilizando. Parabéns, obrigado, Edson Nunes, elogiando o Poupa Tempo. Obrigado, Edson. Quem mais está por aqui? O Renatão, ele perguntava sobre a questão do terreno lá da Expopar, a gente já falou durante a entrevista, certo, né? Sobre a questão das casas. Valeu, Renato, ótima entrevista. Olá, um abraço para todos aí, valeu. Rosimeire, vamos ver se tem mais alguma questão aí, obra, alguma coisa. Boa tarde, parabéns pela entrevista. A Cassiano mandando alô pro prefeito. O nosso amigo Bertossi, concordo plenamente com o prefeito sobre compra de terreno que seja bem pensado. Quando se vai se investir tanto, tem que ser bem pensado, né? Olhando para essa questão geopolítica de infraestrutura. Não basta só construir casa, né? Você tem que ter creche para atender aquela população, tem transporte que ter público, etc. Saúde, social, que o prefeito aqui Claudemir Bertossi. É da política social, lembre-se disso. É isso aí. Boa tarde. Em relação ao antigo Pantanal na Vila Saúl, há algum projeto para aquela área? Ou algo do tipo?
Clodoaldo Oliveira faz a pergunta. Clodoaldo, eu precisava ter um pouco mais de embasamento técnico para falar com você sobre a questão do Pantanal. O que eu me lembro é que no governo do Dr. Otacílio foi feito grandes trabalhos ali para segurar realmente a drenagem de águas de chuvas. Salvo me engano, não tem projeto para aquele espaço nesse momento. Mas eu proponho aqui ao Diego, ao Dário, que convoquem, convidem, a secretária Lauren do Meio Ambiente aqui. Ela pode trazer tecnicamente alguma explicação que vocês precisem. Vai demorar um pouco, porque ela já veio ontem, né? Então a gente tem que dar um prazo agora. Deixa ela esquentar um pouco na cadeira. A comunicação briga com a gente. Que ela tá com várias demandas. Aliás, Lauren, parabéns para você, Lauren, secretária do Meio Ambiente, que assumiu a pasta e com muitas dificuldades, um momento turbulento da pasta do Meio Ambiente, mas que tem dado conta do recado, assim como o nosso querido Luciano Massoca sempre também nos deu todo o amparo do meio ambiente. Parabéns, Lauren. Eu disse para você que tá um pouco difícil no começo, mas daqui a pouco as coisas se estabilizam também na sua pasta. A Isa quer agradecer ao prefeito, ao Diego, por honrar a palavra com as monitoras. Mandando um alô pro Diego. Aliás, boa a sua colocação, Diego, se me permite. Claro. Inclusive, nessa questão também, a Isabel, aproveitando um gancho de carona aí, a Isabel, é a mesma, ela a mesma? Aqui tá a Isa, né? Só se for coincidência, né? Pode ser. Ela Isabel, parabeniza o prefeito Diego por ter cumprido uma das duas promessas feitas à nossa categoria de monitoras. Somos gratas por ter honrado sua palavra. Sim, e sempre honrarei minha palavra. Eu queria mandar um abraço a todas as monitoras, confirmar, ratificar aqui meu compromisso com todas vocês e com todo o quadro da prefeitura. E existe já, algumas falas, inclusive ontem, não sei se formalmente nos microfones da Câmara ou nos bastidores, por que fez para algumas categorias, não fez para as outras? Eu já vou aproveitar e vou explicar. Algumas categorias são exclusivas da educação, então eu consigo fazer esse reajuste neste momento. Todas as outras de nível médio, que estou colocando, serão revistas agora na reforma administrativa da prefeitura. Está em fase de licitação para a empresa. Lembra que eu falei que você contratado uma empresa para que seja feita de forma técnica, não pessoal. E nós vamos trabalhar todas as classes. Uma reforma que beneficiasse mais quem ganhasse menos. Inclusive hoje eu pedi uma reunião com algumas merendeiras, representando todas. Vocês também serão agraciadas, mas não dá para fazer neste momento, mas ainda dentro deste ano eu quero já apresentar a reforma administrativa e todas serão beneficiadas. Eu respeito todos os funcionários da prefeitura, mas nesse momento eu vou trabalhar, pessoal, aqueles que mais precisam. Então, quem será beneficiado no segundo patamar? Aqueles que ganham menos de R$2.000 por mês, que ganham menos de 2 salários mínimos por mês, vou começar por eles. E conforme a disponibilidade de caixa e previsão futura para próximas administrações, que nós vamos trabalhar esses reajustes, mas serão sim contemplados. Pode ter certeza que esse prefeito não vai deixar ninguém para trás. Prefeito, eu costumo passar sempre pela SP 225 no acesso ao bairro da Estação, e a passarela que estava sendo construída, na verdade está sendo construída, mas não estou visualizando funcionários trabalhando no local. O que está acontecendo? Estou incomodado com isso também, pedi para notificar, o Estado já terceirizou essa obra e todas as obras propostas pelo Estado estão acontecendo. O Vida Longa lá em cima está com muro, já fez a terraplanagem, as vicinais estão sendo recapeadas, o dinheiro para os recapes nossos estão vindo e essa obra realmente não tenho visto movimentação. Eu pedi para notificar a resposta, ainda não chegou, Dário. Joãozinho mandou mensagem aqui. Boa tarde, por favor, gostaria de uma explicação. Por que estão marcando tão longe exames de sangue aqui no posto da Santa Aureliana? A médica do posto pediu já um mês e marcaram somente na semana passada, para daqui a mais de 2 meses ainda. Está escolhendo, daqui a 2 meses, escolher uma data. Até lá, se tiver algo grave, já está morto, diz o Joãozinho. Antigamente, ele disse que era mais rápido. Prefeito. João, vamos pontuar a sua fala? Vamos organizar as coisas, Atenção básica, posto de saúde não é para cura de emergência. Ninguém vai morrer esperar um mês um exame de atenção básica. O que é o posto de saúde? É uma unidade para você procurar para fazer o seu check-up, para fazer a sua prevenção, que junto com a boa alimentação, com as boas práticas de vida, para evitar o adoecimento. O que você está colocando já é uma situação de urgência. Já é diabético, já é cardiopata, então se não conseguir o exame, realmente pode ter problema. Então só vamos pontuar e organizar as falas. Se está ocorrendo uma demora no agendamento do exame de laboratório, falha da Secretaria de Saúde. Vou conversar com a Annelise, porque mesmo esses atendimentos de prevenção, de atendimento primário de saúde, tem que ser feito no máximo com um mês esses exames e não como você está pontuando. Mas já tive reunião com a secretária, hoje ela não colocou essa questão para mim, mas eu irei procurar informações sobre a agenda de laboratório. Mas lembrem-se, pessoal,
vamos começar a utilizar os equipamentos públicos logo cedo, logo na adolescência, no início da fase jovem. Para quê? Se tem a cultura de poder aguardar um exame e não ter problema com isso. O que nós, e eu também faço isso, me coloco junto. O que nós fazemos, infelizmente, é só procurar o dentista quando dói o dente. Não é isso? Então esse é o maior exemplo, né? Nós temos que buscar o quê? Os tratamentos, as prevenções, e nós ainda não conseguimos fazer isso. E eu também sou dessa forma, eu dou a mão palmatória, mas temos que juntos buscar melhorar isso aí, para a gente poder ter exames equilibrados e no tempo justo de quem precisa. Agora, um paciente que é agravado, que já tem prontuário, está acompanhado por especialista, o exame dele é adiantado, não espera tudo isso na fila. Qual o tempo máximo, prefeito, que um cidadão santacruzense espera por um exame em Santa Cruz? Bom, eu preconizei, quando secretário, no máximo um mês de agenda daqueles exames que fazem em Santa Cruz do Rio Pardo. Aqueles que dependem de alta complexidade, infelizmente, nós não temos como contratar todas as especialidades e colocar em Santa Cruz. Tá aí o exemplo do novo ambulatório de especialidades que estou construindo para melhorar e aumentar ainda mais a especialidade de Santa Cruz. Mas não dá para pagar a conta toda, porque eu estou com uma Santa Casa no meu colo, sob intervenção, que está custando milhões para o município por mês. Então, enquanto não equilibrar a Santa Casa, eu não consigo dar longos passos, tá? Mas um mês foi sempre o prazo que eu usei como prerrogativa para exames. Vou conversar isso com a secretária Annelise, porque sei do secretário de Finanças, fizemos reunião ontem, que todos os recursos para a saúde, para a finalidade de exames, estão sendo liberados. Tem que ver a questão contratual, quantidade de exames que estão sendo pedidos, que também impacta. De repente pede 20 exames por dário, usa todo o teto da unidade naquele dia, o Diego chega, não tem espaço de teto para ele. É questão de gerenciamento e nós vamos bater em cima disso. Na área da saúde, durante a cerimônia de inauguração do Poupa Tempo, veio a informação por parte do convidado, né, representando o Estado, o doutor que esteve aqui no Poupa Rubens Scuri, secretário Rubens, de Desenvolvimento Regional. De uma UBS em Santa Cruz voltada a doenças crônicas, algo que está sendo já gestado aí há alguns meses. Parece que é uma iniciativa que conta com a participação do deputado Mauro Bragato, do vereador Tio Carlinhos, e acabou que o representante do Estado meio que se antecipou, dizendo que parece que está encaminhado a coisa. E aí, prefeito, vai ter ou não essa nova UBS para Santa Cruz? Tá no mesmo pé. Queimou largada o doutor, como é que é? Rubens queimou largada. A demanda do posto está no mesmo pé que a reforma do piso do ginásio. Não tem convênio assinado. Eu, com o Ricardo Madalena, nosso deputado, a gente sempre dá publicidade quando o convênio está assinado, compromisso formalmente firmado. Existe um compromisso do deputado Mauro Bragato com o Tio Carlinhos, a qual eu respeitosamente atendi e cedi o terreno. Mas não existe convênio assinado, inclusive o Tio Carlinhos está constrangido com isso, né? Tá bravo, para ser bem sincero, conversou comigo. Com a divulgação da coisa, né? Falei para ele ficar calmo, que até a assessoria do PSDB ligou para mim ontem, dizendo que não, que você está compromissado, vai acontecer essa unidade de saúde. Então, houve talvez alguma antecipação no calor da fala, mas eu já cedi o terreno, porque eu não vejo dessa forma a política do modo antigo, que eu sempre coloco. A política moderna, a política nova é isso. Independente se a situação ou oposição está colocando um equipamento de saúde importante para o município, eu prontamente já liberei o terreno. Então, essa UBS com certeza deve acontecer. Tio Carlinhos, se acalme, entendeu? Mas eu confio muito. Eu vou dizer os nomes que eu confio estão envolvidos nisso, tá? Eu confio muito no Dr. Rubens Scuri, eu confio muito no Tio Carlinhos e confio muito no Rodrigo Garcia, nosso governador. Se eles estão no meio dessa demanda, é porque ela vai acontecer. O restante realmente acaba sendo um pouco político demais e já tem históricos de promessas não cumpridas em Santa Cruz. Para encerrar, até porque já extrapolamos para variar o tempo combinado com o convidado. E eu tenho reunião daqui a pouco, vou ficar sem hora de almoço. A gente também vai almoçar tarde, prefeito. Calma aí, não é assim também difícil, não. O prefeito é gordinho, gosta de comer. O apresentador também. Sou gordinho, você está sendo generoso. Sobre o posto da Santa... Abusado. Não, falei de mim, ele me chamou de gordinho. Ah, sim. Entendeu? Pô, que isso? Tem que dar uma risadinha no fazer entrevista, lógico, quebrar o faz clima, parte, né? quebrar o... Prefeito é feliz. Ambiente pesado, Cidade né? feliz, Santa Cruz do Rio Pardo, cidade ambiente feliz. pesado, sempre as entrevistas aqui na rádio, o ambiente é pesado. Ainda mais quando estamos nós dois no estúdio, né, Diego? Haja peso. Eu lembro daquela música do Like a Música. Vai lá. Vamos voltar aqui à pauta. Até porque o assunto é sério. Falamos agora há pouco de uma reclamação sobre demora no exame da Santa Aureliana. Certo. Aí chegou uma outra mensagem. Olha, eu esperei 3 meses para colher sangue. E uma outra mensagem que chegou aqui da ouvinte Adriana Santos, ela traz o seguinte relato, prefeito, até pode ajudar a corrigir eventuais procedimentos. Enfim, o senhor pode levar para a secretária. Meus exames também na Santa Aureliana demoraram muito. Eu fui lá e falei direto com a secretária. Disse que eu não estava bem, inclusive, e aí marcaram para o dia seguinte. Já fiz os exames, só falta passar no médico. Eu fui muito bem atendida pela secretária, mas também um relato de que houve uma demora. Então vamos usar um
pouquinho da sua entrevista, fazer reunião técnica no ar aqui. Muito bem. Nelise, levanta o contrato que você tem com o laboratório, vê quanto que você já usou desse contrato e o que está acontecendo. A divisão de cotas por unidade deve estar errada. Santa Aureliana está pontual a reclamação. Então deve estar sobrando exame em outra unidade e faltando na Santa Aureliana. É assim que a gente trabalha, pessoal, é claro. Então, Nelise, já aproveitando te expondo aqui, tá? Mas faça esse levantamento, é coisa simples aí, pega o departamento de auditoria, a Elisandra, nossa enfermeira, e rapidamente vocês corrigem essas agendas aí, verifica o que está acontecendo na Santa Aureliana, tá certo? Muito bem, Dário, mais alguma pergunta? Nenhuma pergunta. Não tem última pergunta? Não, tem mais uma colocação, mas não uma pergunta, pelo menos não pensei em nenhuma pergunta para o final dessa entrevista, mas recap, asfalto novo em alguns bairros da cidade, principalmente os altos da estação. Tem projeto? Posso explicar até uma questão que houve uma polêmica aí, que passou asfalto, o carro abandonado estava na rua? Sim. Pessoal, houve no passado, tá? Um fato como esse, e o pessoal retirou o carro para fazer o asfalto. E entortou o chassi do carro, sabe Deus lá o que entortou, e a empresa teve que pagar, salvo me engano, um carro novo, né, pro proprietário que tinha abandonado o veículo. Então, aquele fato lá do Parque São Jorge já foi resolvido, mas às vezes demora mesmo uns 2, 3 dias para que a prefeitura não tenha prejuízo, tá bom? Então é isso que aconteceu. Existe sim um grande projeto que pega desde o início. É Carlos Rios? Não. Carlos Rios? Não, Ângelo Carnavale? Isso. Pega Ângelo Carnavale e sobe até ali onde foi ampliada a avenida, porque o asfalto ficou baixo de um lado, alto do outro. É um projeto que nós fizemos com o Detran. Tá saindo do forno esse projeto, é mais de 1,5 milhão, salvo me engano, e vai pegar desde lá de cima até a ponte do Rio Pardo. Então tem sim projeto para isso. Dário, por exemplo, a virada da UPA ali tá feio, né? Temos visto algumas partes que tá feia, tenham visto, pessoal. Outro ponto importante que a população tem que saber, que nós estamos de olho, é em relação à Sabesp. Tá? Nós estamos com um grande, tá feio ali no Jardim Paulista, entendeu? Mas, pessoal, enquanto não se assenta a terra, não baixa ali onde tem que baixar, não dá para passar asfalto em cima. Houve, do meu ver, falha de sinalização ali em alguns pontos, já chamei a atenção do departamento de trânsito, mas tem que esperar o tempo para passar o asfalto, senão o asfalto afunda, fica uma porcaria, fica pior o conserto do que o estrago. Então, aonde essa BS está passando, nós temos notificado, temos brigado pela qualidade desse recap, mas tem um pouquinho de paciência. Mas vai começar o recap do Santana também, a estação está marcado, tem recap para vários pontos da cidade, inclusive no bairro da Divinéia, já passei por lá, tem alguns pontos de recap. Estamos fazendo uma reformulação ali da área do Campinho do Bom Jardim. Tava feio, virando lixão ali a esquina com quem vai pra graminha. Então as máquinas estão trabalhando, vamos fazer guia, vamos fazer calçada e vamos construir o barracão também para a população do Bom Jardim. Compromisso da Dani do Bom Jardim, que representa o bairro ali, foi ela, o César e mais algumas pessoas. Vamos construir o barracão e na Divinéia vamos equipar toda a cozinha. A Andréa Maia está cuidando disso, equipar a cozinha para que possam ali fazer várias atividades dentro da Divinéia. Então estamos atendendo também as comunidades naquilo que elas estão solicitando para nós. A novela Plácido Lorenzetti termina no seu governo? Queria muito que terminasse, mas depende do DR, da Artesp e da CART. Né, são vários atores. Eu já estive em São Paulo 2 vezes no DR. A Carla, secretária de obras, tomou toda a conversa. Mandamos ofício essa semana novamente, semana passada, desculpe, novamente para o DR, junto com o Ricardo Madalena, para tentar essa conversa. O que vai sair ali no meu governo, já está em ponta de bala, é a continuidade da Genor Camargo. Certo? Ali vai continuar, já fiz a conversa com a família Lorenzetti, já está todo mundo ali de comum acordo, e isso eu consigo garantir no meu governo, prontamente já asfaltado. Agora, a transformação ali em avenida, eu não posso garantir porque não depende apenas da vontade deste prefeito. Bate pronto, Diego. Senai, vai ter reforma no prédio do Senai? O Senai está pleiteando uma reforma. O que nós precisamos do Senai é também um trabalho da parte deles para captação de alunos, para melhora de movimento, né, para justificar o recurso que será empregado ali na reforma. Não é barato. Fizemos já alguns paliativos, temos feito outros paliativos e levantando os custos. Então, precisamos também que o Senai coloque ali à disposição os cursos e traga mais alunos também para justificarmos o gasto para a manutenção do prédio. Praça do Jardim. Primeiro aqui o Kim Marinho, ele elogia o projeto do lanchódromo. Esse projeto já vai ser licitado até o mês de setembro. Será feito a priori com recursos próprios, porque o Marcos Pereira, nosso deputado federal, vai colocar recursos via saúde ano que vem.
Então é simplesmente uma troca de fichas orçamentárias. Temos recursos próprios. O Rodrigo, nosso diretor lá do Obras, está cuidando desse projeto. A encomenda é que para setembro já sai essa licitação. Queria muito conseguir iniciar essa obra ainda esse ano. E ele elogia, né, esse projeto do lanchódromo, que vai ser redesenhado, remodelado, enfim. E fala se há algum projeto de revitalização da praça, deputado Leônidas Camarinha, algum tipo de melhora, a obra na praça, né, central da cidade. Bom, precisamos de ideias, né? A praça está bem cuidada, a praça tem a fonte que é histórica ali, que ela ocupa um certo espaço, mas é histórica da cidade. Claro. E eu, enquanto prefeito, tenho que trabalhar a cultura de Santa Cruz trazendo inovação. Então tem que ter a fonte que todo mundo gosta, culturalmente é da cidade, e o lanchódromo novo. Então trabalhando o moderno com o antigo aí, buscando equilíbrio, assim como estou tentando buscar na política também. Os equilíbrios, né? Não vai diferente. Essa é a minha ótica de trabalho. Então, essa é minha briga diária com o carboidrato. Vamos cuidar, eu também. Vamos cuidar, né, do lanchódromo ali. Nós temos algumas projeções. Eu tenho perdido. Mas tudo bem. Unificar um pouco os ambientes para alguns eventos. A minha última pergunta, assim. Ele deu o gancho, na verdade, né? Vambora. O senhor disse no começo dessa entrevista sobre questões estratégicas. Minha pergunta é em cima disso, prefeito. Durante essa entrevista que o senhor termina agora na 104 FM, politicamente o senhor foi estratégico? Com certeza, eu fui convicto e fiel a mim. Falo que o grande homem, e eu aprendi isso com a minha família, na minha criação e também no meu trabalho, ele tem que ser convicto das ações que ele toma. Eu sou um prefeito convicto, sou muito sério no que eu faço, sei, até quando faço as festas para a cidade, né, vejam o rock aí, lotou os hotéis, casas alugadas, movimentação comercial gigantesca de SS. Então, eu sou convicto no que eu faço, eu sou sério e sou estrategista. Para mim, Dário, ser prefeito é como qualquer outra profissão. Enquanto eu estiver nela, eu vou buscar dar o melhor de mim. Então acho que convicção é o que me rege, é o que rege Santa Cruz do Rio Pardo, o resto é balela, entendeu? Então eu disse na outra entrevista que eu sou de uma geração que eu trabalho naquele projeto enquanto os meus olhos brilham por ele, enquanto eu estou apaixonado por aquilo. Eu estou apaixonado por ser prefeito, sim, tenho uma paixão por Santa Cruz do Rio Pardo, ainda mais agora que o resultado das coisas estão começando a acontecer. E é claro também que um pouquinho de pimenta, às vezes, né, dá aquele ânimo. Então, se pensa que estão me desanimando, aqueles que estão tentando me burlar, muito pelo contrário, estão me fortalecendo ainda mais. Estou com a população, vejam os comentários da entrevista, a população está vendo. Uma coisa que eu sempre fiquei muito tranquilo quanto às minhas convicções de governo, foi porque eu conheço a população de Santa Cruz. A população sabe votar, sabe reconhecer o bom trabalho, e esse tipo de mini política do passado, política antiga, de ficar tentando derrubar, falar mal um do outro, não está com nada. Eu vou ocupar os espaços de fala para falar de projeto, de inovação, de juventude, de transformação, que é o que eu tenho feito em Santa Cruz. A cidade está mais feliz, está com mais emprego, com mais arrecadação, com mais empresas chegando, o distrito industrial com mais indústrias ali já para começar a construção. Vamos ter que ampliar o terreno do distrito. É isso que eu quero, é isso que nós queremos. Uma Santa Cruz que respeita o agronegócio, que respeita o empresário, que respeita o comerciante e que respeita principalmente cada um de vocês que estão nos assistindo, cada contribuinte, e que faz valer os esforços do trabalho de cada um de nós. Estamos com dinheiro em caixa para investimento e as coisas estão acontecendo. Muito obrigado, população de Santa Cruz do Rio Pardo, pelo carinho e pelo respeito que tem com esse governo, e podem contar sempre comigo. Diego Cingolani, prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, mais uma grande entrevista. Obrigado, prefeito, pelo tempo, pelas respostas, e sucesso. Até a próxima. Agradeço. Uma boa tarde a todos. Obrigado também à presença das convidadas, Marina, da comunicação, e também a nossa querida Ivana. Obrigado pela presença também aqui. São as flores da acompanhando a entrevista em loco. Vamos para um rápido intervalo, na volta, ocorrências policiais. Ocorrências policiais. Caia na Real e venha economizar na Maditrate Constru Reforma. Ofertas de verdade para construir e reformar com economia total é só aqui. Caixa térmica Mor 26 litros, vermelho e azul de R$ 93,58 por R$ 69,99 é real. Bacia sanitária em cepa Tema de R$ 771,26 por R$ 505,99 é de verdade. Economia real para o seu bolso é só na Maditrate Constru Reforma, em Santa Cruz, na saída para São Pedro.
Muito bem, estamos de volta, confirmando 2h17, Jornal Giro de Notícias de volta pela rádio gostosa de ouvir, liderando a audiência normal. Hoje eu tô ácido, hein? Sobrou até pra CPFL hoje. Estamos de volta com o nosso programa, agora para trazer os destaques do setor policial. E hoje a gente vai ter uma participação ao vivo por telefone. O Dari Miguel já vai dizer quem é que participa conosco para falar ao vivo sobre o caso de furto na paróquia São José. É isso, Dari? Boa tarde. Confirmado, isso mesmo, Diego. Boa tarde também ao nosso convidado para explicar. Setor policial em destaque nas últimas 24 horas em Santa Cruz do Rio Pardo. Iria falar que foi tranquilo, ou seja, sem ocorrências. Porém, hoje pela manhã, o padre Marco Antônio, responsável pela paróquia de São José, acabou sendo surpreendido, até porque entraram no local. E nada melhor que o religioso explicar para o ouvinte da 104 FM. Padre, bem-vindo na nossa programação. Estamos ao vivo para a Rádio 104 FM e também para o portal Diário Cidadão. Como que aconteceu esse arrombamento, esse furto na igreja nas últimas horas? Bem-vindo à nossa programação. Boa tarde, padre. Boa tarde, Dário. Boa tarde aos nossos ouvintes da 104 FM. Pois é, infelizmente aí mais um caso de arrombamento, mais um caso de furto, né, em nossas igrejas aqui da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Na manhã desta terça-feira, logo quando a secretária chegou para trabalhar, ela viu, né, que uma das portas laterais aqui da secretaria paroquial estava com sinais de arrombamento. E daí, quando ela adentrou a secretaria por uma outra porta, que ela é bem mais resistente, né? Ela pôde constatar que também entraram no setor ali da secretaria e acabaram furtando alguns pertences, né? Inclusive, a princípio a gente não entrou por causa da perícia e etc. Esperamos a polícia e a perícia chegar. E depois a gente constatou que foi subtraído 2 impressoras aqui da paróquia. Ou seja, mais uma igreja sendo vítima da bandidagem em Santa Cruz do Rio Pardo. Sim, e não é só apenas aqui na igreja, né? A gente tem relatos de vários paroquianos, né? E aqui do nosso bairro, de toda a extensão do bairro da São José, também dos bairros da cidade, que tem relatado o grande aumento de furtos, né? Hoje eu fui fazer o boletim de ocorrência lá na cidade, lá na delegacia, e conversando com a delegada lá, comentou-se mesmo, né, do grande aumento de furtos em nossa cidade. Infelizmente, né, a gente não sabe quem é, mas, né, que a justiça seja feita aí. Padre, a gente sabe que a paróquia vem passando por uma reforma. Agora, terminando essa reforma, pensa-se também num sistema de monitoramento? Sim. É claro, a gente não deixa nada de grande valor aqui na paróquia, seja em espécie de dinheiro, seja algum outro material. É claro, as impressoras eram instrumento de trabalho ali cotidiano, não tinha como retirar daqui todos os dias, né? Então ficava aqui. Então não fica dinheiro aqui, né? Não fica nenhuma outra coisa de grande valor. Estamos reformando a igreja, né? E como aconteceu essa situação, né, a gente já estamos entrando em contato com algumas empresas para que a gente possa melhorar, instalar, né, um sistema aqui para que a gente fique mais atento e também tente inibir um pouco quem faz isso, né? Padre, a gente sabe que a nossa audiência é muito grande em Santa Cruz do Rio Pardo, e aproveitando esse momento, é claro que o bandido, de repente, ele tá arrependido, né? E nada melhor que o líder religioso do bairro possa ter um pedido especial, ou seja, pedindo para devolução dessas impressoras através da Rádio 104 FM. O senhor fica à vontade, padre, para expressar o seu sentimento. Sim, a gente sabe que muitas vezes esses furtos é para comercialização rápida, né? Seja para compra de drogas, seja para qualquer outra espécie, né? Ninguém rouba do nada apenas para ter impressora em casa, né? Então aí até a própria comunidade santa cruzense, né? O que eles pegam e vendem para qualquer um, né? Então se a própria comunidade souber, são 2 impressoras da cor preta, né? Uma da marca HP, né? E a outra da marca Epson, né? Que estão aí,
né? Então, se alguém souber de alguma coisa, né, se o ladrão que dificilmente se sente arrependido de alguma coisa, né, quiser devolver, também estamos abertos aí. Mas é justamente também para dar um alerta aí à população santacruzense, né, que ninguém está seguro quanto a isso. Pode ser igreja, pode ser casa, pode ser comércio. Infelizmente ainda existem essas situações na nossa cidade, no nosso bairro. Já está perdoado pelo padre, mas será penalizado pela justiça, né? Ah, com certeza, e é necessário. Padre, mais uma vez, muito obrigado a participação. Infelizmente, hoje um tema complicado, né? A igreja furtada, mas uma ótima tarde para o senhor. Agradeço aí também aos ouvintes a compreensão e disponibilidade de cada um, né? Que realmente a gente nunca espera esses acontecimentos, mas que graças a Deus ninguém ficou ferido, né? Foram apenas danos materiais, mas que realmente a justiça seja feita para que outros episódios como esse não aconteçam novamente. Portanto, tá aí Diego Singolani, ouvintes da Rádio 104 FM, a participação ao vivo do padre Marco Antônio, da paróquia São José, bairro de São José, falando com a gente, até porque a igreja foi furtada, provavelmente na madrugada desta terça-feira. 2 impressoras levadas. 2 impressoras. Então tá aí, e né? ficou pedido do padre, né? Se alguém recebeu uma oferta de impressoras por preços módicos, desconfie, quem sabe pode ser alvo, né? Justamente os alvos deste crime, provavelmente ocorrido na madrugada de hoje. E se o Larápio estiver nos ouvindo, quem sabe a palavra do sacerdote não toque o seu coração, né? Você tem mais fé que eu, Dário, mas quem sabe, né? Quem sabe? Temos certo. Você é um homem de pouca fé, Diego? Dependendo da situação, né? Dependendo da situação. Tem mais ocorrências ou foi esse furto? Única ocorrência em destaque, Diego. Certo. Quer mandar um recado para alguém? Quer dar mais algum recado? Hoje nós tivemos um pedido durante o esporte, né? De uma música aqui. Eu vi. E ele mandou só pra eu me quebrar no inglês. Com certeza. Mas eu matei no peito, coloquei a bola. Saiu jogando, como faz dentro de campo, né? Sempre. Então eu vou tentar buscar nos meus arquivos esta canção. Enquanto isso, parece que nós temos algumas informações sobre as quedas de energia, Dário Miguel, que ocorreram em Santa Cruz, bem na hora do almoço, bem na hora do nosso programa. Pedimos desculpas novamente, nós tivemos que reiniciar a nossa live 3 vezes, então muita gente ficou perdida, clicando em links que depois já acabaram interrompidos. Pedimos desculpas à nossa audiência, ficamos sem internet por algum momento, também sem a questão da telefonia, do WhatsApp aqui da rádio, devido às quedas que aconteceram no fornecimento de energia entre 11h30, meio-dia e meia por aí. A primeira informação que chegou foi de problemas na subestação do Jardim Santana, aqui em Santa Cruz. Algo novo, alguma atualização? Fala aí, Dario. Olha, segundo o Koch, Luiz Henrique Koch, que é o consultor de negócios da CPFL em Santa Cruz do Pardo, uma equipe de profissionais estava trabalhando, na verdade, essa equipe pelo local, onde os profissionais estavam tentando aí a normalização do que aconteceu. Conforme nós anunciamos aqui, houve uma problemática na subestação Santana, que atingiu parte de Santa Cruz do Rio Pardo e também a região rural de São Pedro Turvo. Porém, segundo as últimas informações obtidas com o Luiz Henrique Koch, o trabalho continua, mas a questão da energia já ficou normalizada, ou seja, que aquelas quedas que aconteceram recentemente não devem acontecer nas próximas horas. Diego. E sobre a motivação? Do que teria, qual foi o problema, ainda não tem nada oficial. Oficialmente não, através do Luiz Henrique Koch, não. Ele mandou para mim um caminhão, obviamente, né? Mas na verdade, oficialmente, uma comunicação oficial por parte da assessoria de comunicação da CPFL, não. Muito bem, muito bem, muito bem. Confirmando a hora certa, 14h26, já encontrei a música aqui, vou ter que fazer uma gambiarra, mas acho que vai dar certo. O Dário Miguel, vamos embora então? Vamos embora, Diego. Mandar um abraço aqui especialmente para o Vartinho. Nosso amigo Vartinho está na construção civil, ligado na nossa programação. Mandou uma pergunta para o prefeito Diego Singolani aqui, já mandamos também para a assessoria de comunicação. Beleza. Acabei visualizando somente agora outras pessoas também. Grande a nossa audiência, se tratando de uma entrevista com o chefe do executivo em Santa Cruz do Pardo. Porém, aquelas pessoas que enviaram mensagem
mensagens para a Rádio 104 FM, para os nossos celulares particulares, certamente a gente acaba encaminhando para a assessoria de comunicação. Obrigado a todas e todos vocês pelo carinho da audiência. A gente se encontra ao longo da programação nas edições do Giro 104 News. Vem chegando tarde 104 e às 4 da tarde, né, às 16 horas, chega ao vivo o nosso querido compadre Paulão com o programa do Caipirão. Sucesso total de público e crítica. Estaremos juntos, hein? Fiquem ligados. Dario, valeu, até amanhã, tchau, tchau. Um grande abraço, até amanhã com mais informações na rádio gostosa de ouvir, líder em audiência em Santa Cruz. Vou ler a mensagem aqui do delegado, doutor Renato Caldeira Mardegan. Cadê a frase aqui? Eu achei muito bonita a frase. Tá inspirado hoje, romântico, né? Romântico sempre foi, né? Um romântico inveterado. Nós somos românticos, né? Artistas são românticos. E nós do rádio somos artistas, né, Dário? E ele mandou aqui, Diego, é o seguinte. Cadê o recadinho que ele tinha mandado aqui, ó? Cadê o recado? Ah, aqui, ó. Gostaria de ouvir no final do programa Giro de Notícias a música da banda. Não sei se minha pronúncia tá certa, hein? Lynyrd Skynyrd. Tá certo. Perfeito. A música se chama Unwrite That Song. E aí diz o delegado, é uma balada linda para ouvir após o almoço com a cremosa. Acho que você tá tendo aula aí de inglês, hein? Não, eu já nasci falando inglês. Já, né? Eu não sei como, mas é um fenômeno. Eu já nasci falando inglês, arranho no russo e o francês domino como poucos. Sim. Savá? Savá, acho que o Felipe Ferreira, meu amigo Felipe Ferreira, grande Felipe Ferreira, jornalista lá em Piracicaba, mas na verdade, eu acho que o Felipe Rissato tá dando algumas aulas pra você. Pô, não quer fazer uma permutinha não com nós? Quem sabe, né? Umas aulas, né? Faz um anúncio dele aqui. Sim. O senhor precisa melhorar o seu espanhol. Espanhol? No inglês o senhor tá bem, mas o seu espanhol... E o alemão? O alemão o senhor tá mais ou menos. Então tá bom. Tá certo? Vamos embora, Dário? Vamos embora. Vamos dar o play aqui, eu vou fazer uma gambiarra, vamos ver se rola, peraí. Deu certo. Deu certo. Obrigado a todas e todos vocês. Se cuidem, fomos ao som da banda, já esqueci o nome de novo, como é que é? Lynyrd Skynyrd, Unwrite That Song. Valeu, Dário, tchau, fomos. Late night radio for the umpteenth time, heading from LA to the Florida coast. I was in between black coffee and shifting gears.